Bate Pronto. O debate do final de semana esportivo. Horas mais 5 minutos, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Bate Pronto, hoje dia 15 de setembro de 2019, parabéns ao Grêmio Futebol Porto Alegrense, 116 anos de muita história, uma história maravilhosa, uma história construída com muita garra, muita competência e muita grandeza. O Grêmio é um dos grandes do futebol mundial. É uma marca nossa, uma marca gaúcha, uma marca brasileira e uma marca mundial, sim. Parabéns ao Grêmio, de tantos jogadores, de tantos craques, de tantas alegrias, de uma torcida maravilhosa e de uma história que a gente não tem nem o que, né, apontar de asterisco. Mas aqui não foi grande, aqui o Grêmio teve problema, aqui o Grêmio, né, mesmo quando o Grêmio se encontrou nos seus piores momentos, conseguiu dar a volta por cima e não deixou de ser um grande clube do futebol brasileiro. Parabéns do fundo do meu coração aos 116 anos do Grêmio Futebol Porto Alegrense. O Bate Pronto é o programa que fala sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, sobre os jogos do final de semana. Hoje o Grêmio derrotou Goiás no dia do seu aniversário na Arena por 3-0. Ontem o Internacional, hoje pela manhã, parece que foi ontem, mas foi hoje pela manhã, o Internacional derrotou com seu time reserva o Atlético Mineiro, jogando muito bem, aliás, por 3-1, jogo no estádio Independência Belo Horizonte, foi hoje pela manhã, e o Grêmio hoje à tarde. Então tem muito que se debater, tem a final do campeonato da Copa do Brasil nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, no Beira-Rio, entre Inter e Atlético Paranaense. A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre os 116 anos do Grêmio. Eu vou pedir aqui a seleção de todos os tempos, que foi algo que aconteceu no Esperando o Futebol com o Cristiano Silva. Votamos, eu não votei porque eu não estava no programa, mas votaram na seleção dos 116 anos. Prepara tua caneta aí, Haroldinho, porque tu vai ser consultado. Mas eu quero dar as boas-vindas aqui, porque depois de 20 anos, eu não sei quanto tempo vai durar depois disso para ele voltar, então eu vou aproveitar bastante. Eu convidei o Haroldinho aqui, que já é, né, uma vez por mês que tu vem aqui, né? Graças a Deus. Não, uma vez até cada 3 meses. Agora já diminuiu. Antes era uma vez a cada meio ano. Isso. Né? Mas tu vai me permitir dar as boas-vindas aqui. Eu me senti até forçado em fazer uma chamada na rede social, que eu estaria aqui pela presença dele, né? Exato, tu é meu colaborador aqui. A porção... Tu tá dando um presente para esse profissional do rádio que sempre sonhou em dividir um pouquinho o microfone com essa pessoa. Um pouquinho assim, né? E tu tá aqui também porque a porção gremista, 116 anos, dá teus parabéns pro Grêmio antes. Parabéns, Grêmio Futebol Porto Alegrense. Tá bom. E eu escrevi um texto agradecendo ao Cláudio Brito, já pude falar sobre isso na TVE, já entreguei aqui quem é o convidado de hoje, porque foi muito importante na minha carreira, na minha trajetória. Eu vou falar primeiro por mim, para depois falar pela importância do Brito, na minha opinião, na sociedade gaúcha e com impacto real na sociedade gaúcha, especialmente na comunicação e na cultura. Esses dois, eu não vou falar sobre a questão, né, do judiciário, a questão da promotoria, enfim, eu vou falar sobre a comunicação e a cultura, que é onde eu me sinto mais à vontade, onde eu coloco um pé em cada e me sinto mais confortável para falar. Mas me sinto mais confortável ainda para falar a respeito de como o Cláudio Brito foi importante na minha formação como jornalista profissional. Porque lá, bem antigamente, há 20 anos, quando eu conheci o Cláudio Brito, em 1999, que foi, curiosamente, o ano que o Brito volta para a RBS e o ano que eu começo na RBS, 1999. E lembro do Brito sempre super elegante, né, com um terno impecável, com um cigarrinho fino, que era fraquinho aquele cigarro. Fala que o cara continua nessa vida e infelizmente o Brito largou, ainda bem. Aquele cigarro fininho, nem lembro que cigarro era, que chanceler, né? Capri. Aquele cigarro fininho, fraquinho. Às vezes eu filava um do Cláudio Brito assim, mas era fraquinho, mas era de uma elegância. E eu, aquele cara que chegava pra dormia às 4 da manhã, 5 da manhã, acordava às 10 da manhã e o dia já tava
Já estava acontecendo pro Brito sem parar, em várias frentes, atuando em diversas... Hoje tá na moda dizer plataformas. E o Brito é multimídia muito antes de existir esse negócio de multimídia, se vocês querem saber, tá? Porque um cara que atua como promotor, como professor, como um homem do carnaval, como um homem do futebol e como um cara da comunicação e das coisas que acontecem no nosso cotidiano, é um cara multimídia sim. E é rádio, é televisão, é jornal, é internet, é tudo. Então é multimídia assim muito antes da gente tá produzindo em série, em massa, essa galera multimídia que tá vindo por aí, que às vezes não sabe muito bem como pensar as coisas, só executar. O Brito foi muito importante porque ele foi o primeiro cara que apostou que eu poderia fazer outra coisa a não ser falar de futebol, e eu trabalhei em 4 coberturas de carnaval com o Brito, com o Vinícius Brito, que tá aqui também, que é o filho do Cláudio Brito, que é meu amigo e que eu conheço também há 20 anos, e com toda aquela turma. Cláudio Brito, depois de 20 anos, seja bem-vindo novamente ao microfone da Rádio Guaíba. Obrigado pela visita de coração. Eu que fico até constrangido, querido Guimarães, em tentar retribuir, agradecer as tuas palavras à altura. Tu enches assim o meu ego, eu te digo isso com muita tranquilidade, e me responsabilizas, porque eu tenho que agora fazer uma biografia que corresponda a tudo isso que tu estás imaginando que seja aquilo que eu tenho a entregar ou a realizar. Eu fico muito feliz. Estar diante desse microfone é indispensável na vida de qualquer comunicador deste estado, e olha, é um microfone pioneiro de Copas do Mundo, um microfone que em 1957 o Rio Grande do Sul começou a acompanhar e a ouvir na inesquecível inauguração no Teatro São Pedro, com Arlindo Pasqualini dizendo as primeiras palavras, e depois, já em 58, na Suécia, Mendes Ribeiro dizendo que Deus não joga, mas fiscaliza. Foi no 5-2 contra a França, a semifinal da Suécia, onde o juiz estava metendo a mão no Brasil, e à medida que o Brasil foi chegando lá e construindo aquela goleada, o Mendes Ribeiro disse a frase que tantas vezes a gente diz no dia a dia, né? Ali na esquina, na praça, em qualquer circunstância, e ele trouxe para o microfone para que a verdade se tornasse um adágio do povo do Rio Grande do Sul. Eu fico muito feliz com isso. Eu, aqui nestes estúdios, sempre como convidado, como entrevistado no meu tempo de promotoria, em outras ocasiões, mas ainda na adolescência, na infância, eu acompanhei a legalidade em 61, ouvindo a Rádio Guaíba, que vai estar lá presente na Rede da Legalidade com o Brizola, e as coisas que acontecem aqui, a vida do Rio Grande é aqui, né, na Praça da Alfândega, é ali no Mercado Público, é no coração de Porto Alegre. E eu, então, morador do centro, que fui naquela ocasião, morava perto do Colégio das Dores, na Rua Riachuelo, me acostumei a vir aqui. Nem existia ainda um estúdio de cristal, essa esquina maravilhosa, que eu gosto de ver. Puxa, eu quando ouço, especialmente a hora do Juremir ali e da Thalita, né? Taline, perdão. A Taline Opitz. Eu sempre misturo o sobrenome dela com o prenome. A Taline Opitz vira Thalita. Mas esse estúdio aí fantástico que traz as pessoas para ver de perto o trabalho que aqui é feito, ainda nem isso existia, mas eu frequentava a redação por amigos que aqui sempre tive. O nosso querido o nosso querido Copstein, Jaime Copstein, o nosso inesquecível homem do cachorro quente, do cafezinho, do quindinho do cafezinho e de muito cigarro. Estou falando de Mário Quintana, e outros tantos que no andar de baixo aqui na redação. Osmar Melete, Fernando Veronese, todos eles pela questão da programação. Walter Galvani. Grande Galvani foi meu companheiro de Conselho de Cultura. Então eu sempre tive alguma vivência. Mas realmente, Guimarães, de 20 anos para cá, eu não só estou diante do microfone pela primeira vez aqui na Guaíba, como entrei no prédio. Dos últimos 20 anos para cá, a minha primeira entrada no prédio aqui da esquina da Calda Júnior com a Rua da Praia é hoje. Sabe, o Haroldo trabalhou aqui há muito tempo. 6 anos. Aliás, tem lendas do Haroldo produtor. Eu lembro do Haroldinho com plantão
Bom, aqui. Mas eu fui um grande produtor. O reserva do Antônio Augusto. Até quando o Antônio. O jogo do sábado era teu. Era teu. Tradicionalmente era meu. Eu lembro, uma época foi teu. Mas falaste da Rádio Guaíba que. Tem gol do CSA, é isso? Gol do CSA. O Argel tá suando horrores de novo nesse jogo do CSA, São Paulo e CSA. Falaste da Copa de 1958 e da narração do Mendes Ribeiro no 5-2, em que o Pelé acabou com aquele jogo, né? O Pelé recém estreando em Copa do Mundo e faz aquilo contra o País de Gales, não contra era a França. Pelé, era Pelé. E contra a Suécia. O Ribeiro dizia Pelé. Isso, na narração. Bola com Pelé. Pelé. Era Pelé. A Rádio Guaíba já nasce grande, porque a Rádio Guaíba nasce em 1957. E em 1958 manda a equipe para a Suécia num sistema que à época continha bastante inovação no sistema de transmissão. E uma transmissão que, se a gente for ouvir hoje, ela é limpa. Ela é limpa, ela é uma transmissão moderna, ela é uma transmissão arrojada, e era uma rádio de Porto Alegre. Se a gente for pegar o que era o futebol brasileiro nos anos 50... tudo no voo cego, né? Mas, teve um sistema que conseguiu ajeitar retorno via Suíça, era da Suécia para Suíça. Ok, mas em alguns momentos era assim... Não, claro, mas isso tem até hoje, sabia? Isso tem até hoje, claro, aliás, tem até hoje. O Haroldo permite que eu me dê conta disso com a tua lembrança, Haroldo, do tá no ar, do voo cego, da dificuldade do retorno nas transmissões. Eu tenho uma história com o Mendes Ribeiro, então Mendes Ribeiro lá na Gaúcha. Nós fomos ao Maracanã, vai lembrar... Bem depois, mas vais lembrar desse jogo. O Brasil jogou um amistoso com a Rússia no Maracanã. Sim. Manga de goleiro do Brasil, inclusive. Isso é 1966. Exatamente, 66. O Yashin era o goleiro da União Soviética. Exatamente. E nós transmitimos o jogo, fizemos toda a jornada e no outro dia, desembarcando no aeroporto Salgado Filho, ficamos sabendo que não houve a transmissão. A tentativa foi durante 15 minutos de captar o nosso sinal e música. A jornada esportiva foi substituída por programação musical. O Ribeiro e eu, claro, nós não tínhamos noção, tínhamos retorno local. O operador lá nos dava o retorno local, para não ficar sem voz, narrando sem retorno. Agora, se a transmissão estava chegando ou não, a gente não sabia. Era via Radional, uma empresa que ficava aqui na Rua da Praia, perto do Western. A Radional que te dava o circuito, uma Embratel da vida na época. Na Copa de 58, que foi na Suécia, era uma empresa da Suíça, acho que a empresa dos Correios e Telégrafos da Suíça que fazia essa mediação para que se tivesse retorno, para que se tivesse transmissão. Aí temos que citar um nome que não foi citado até agora, que faz parte da história do Carlos Simon. E também Flávio Alcaraz Gomes. Com certeza. Sem dúvida. Que eu sei que a coordenação, toda a logística, a estrutura, o botar... Flávio Alcaraz, Mendes Ribeiro, Amir Domingues e Adroaldo Streck. Essa, entre outros, Homero Carlos Simon, na turma presente em 58. Sem dúvida. Eu acho que o Streck tá aqui, o Streck é meio que não é o plantão, não existia ainda a figura do plantão clássico que formava o resultado. O repórter de estúdio. Exato, o repórter de estúdio. Quando deu problema, tava o Streck aqui. Quem coloca o nome de plantão, inventa a função plantão, isso eu conto para todos quando eu posso abrir minha memória, é o Antônio Augusto, que ele conta que ele não queria mais viajar na Kombi da difusora, que estava com medo de um acidente na estrada, então ele pede para ficar como repórter de estúdio. Aí cria o nome Plantão, o cara de plantão, esperando a notícia dos outros pontos estourarem para ele dar a informação. Brito, a gente vai passar aqui, a gente vai bater papo aqui, tá? Esse programa é pra gente bater papo, sem formalidades, é bem diferente de outros programas que tu participaste, a gente vai fazer sem formalidade mesmo, como se a gente estivesse tomando um cafezinho, porque eu sei que tu não toma cerveja. O Haroldo também não é muita cerveja, né? Não tenho sido, que eu tenho dirigido toda hora. Eu também não tenho sido. Então, tomando um cafezinho, uma água com gás, sei lá. E fumar não fumo mais, como tu disseste. Isso. Ô, Brito, a pergunta que eu tenho pra fazer antes. Pra mim ou pro Brito? Pro Brito. Todas pro Brito. Não, vou te perguntar depois. Ele é o momento. Eu sou passageiro. Tu vai perguntar também. O que eu ia perguntar pra ele agora, tu ia entender meu pensamento. Então vai tu antes. O Brito é bem acima, irmão maçom. Ô, Brito, por que nós passamos essa vida? Por que nós passamos nessa vida? Por que nós não podemos pergunta é boa, cara. viver
Tudo isso que nós construímos. Eu espero que... Por que a gente tem que abrir mão das coisas? Sabe por que ele está perguntando, já conformado de que não vai ter nada mais do que simplesmente passar pela vida? Por sermos maçons, onde já nos ensinaram isso. Onde já aprendemos que estamos aqui numa passagem. Eu não tenho nenhuma dúvida que o dia de encontrarmos o grande arquiteto do universo será efetivamente o momento em que alguém vai nos colocar as respostas que ainda não sabemos. Mesmo com tanto tempo de maçonaria, nós nunca encontraremos a palavra perdida e nem saberemos todos os mistérios. Que um dia, diante do Gadu, a gente vai ter a certeza, olha, aqui agora é para sempre. Ou será uma outra passagem? Será que tem alguma outra ainda? Mas temos que ter esta conclusão. E com a mesma inquietude que tu estás revelando ao perguntar. Puxa, que pena que é uma passagem, né? Se pudesse ficar aqui para sempre agora, nós três conversando o resto da vida, que coisa boa, né? Ficaria legal, né? Seria bacana. A comunicação... eu vou pedir para evidente tu conte a história do Chacrinha. A habilidade do Haroldo em obter de um irmão maçom a revelação neste microfone potente e histórico. Pô, o Brito é maçom. E qual é o mistério? O que há de excepcional? O Haroldo é maçom? Pois é, a maçonaria não é o que alguns pregam aí, de que é terrorista, conspiratória. Absolutamente. Há momentos da história, há momentos inclusive na própria história da maçonaria que nós temos que fazer revisões. Dom Pedro I foi iniciado, elevado, exaltado e foi grão-mestre numa noite só, porque era interesse que houvesse a independência do Brasil. Isto que eu falei aqui são os graus, as passagens que nós levamos anos para construir, com os interstícios necessários e tudo. E numa noite o Grande Oriente do Brasil pegou lá, sacudiu Dom Pedro, tu é o grão-mestre. Coisas de José Bonifácio, né? E aí então se construiu a independência do Brasil. Daí vem esta imagem de conspiração e tudo mais. Mas a maçonaria é... O maçom reconhece o outro? Por sinais, toques e palavras. Vocês se reconheceram? Nós há muito tempo, nós já sabemos. É o que o Brito está dizendo. Sinais, toques e palavras. Acho demais, porque eu não tenho a menor ideia de que seja. Guimarães, assim, ó. E as palavras são... Sensacional. As palavras que são colocadas entre colunas, sim, de uma maneira ou outra, elas são ditas fora das colunas, mas por uma maneira que quem está do outro lado vai entender, entendeu? Tu não fica dizendo assim, tu vai conversando, vai jogando, vai largando e... São formas de proteção, porque veja só, a maçonaria foi muito perseguida nos seus antanhos, então se protegeu, ela se escondeu, assim como nas catacumbas o cristianismo se protegeu. Mas tu sabe que existe toda uma função ritualística dentro da maçonaria, ela é um grande ritual, acima de tudo é um grande ritual, mas é um ritual onde a sua proteção, ela se baseia no sigilo, ela se baseia no mistério, ela se baseia em outros rituais que são voltados para mitos, para lendas, para coisas que não estão ao alcance de quem não é dessa, não vou chamar de seita, mas não é seita, deste grupo, não é seita, não é grupo, deste grupo, não é religião, não é religião, mas quem tá alheio a esse cotidiano, digamos assim, tá? Vou chamar de uma coisa mais abstrata. Por que a sustentação dela, agora vai ser uma provocação, se vocês não quiserem dizer, vamos estar justificando o que se pensa também um pouco dela. Por que a manutenção do ritual se dá pela proteção, pelo sigilo e por uma espécie de pacto existente entre os membros que ela pertence? Fundamentalmente para que cada um dos maçons examine o seu interior constantemente, permanentemente. Eu vou te responder com uma frase. Eu, quando fui iniciado, lá em 1985, em São Leopoldo, onde vivo até hoje, uma das razões de eu ter raízes em São Leopoldo, tendo sido promotor e professor naquela comunidade, é a maçonaria. O meu início, a minha vinculação com a loja maçônica em Confidência, tem a ver com esta decisão de viver ali. Eu dizia assim, pois eu agora entrei para a maçonaria,
Até que alguns mais experientes, alguns mestres me disseram, olha, não resolve nada tu dizer que entrasse para a maçonaria. A nossa expectativa é que a maçonaria entre em ti. E este é o dado. No momento em que eu percebo que a maçonaria entrou em mim, em que eu penso como um homem livre de bons costumes e que estou aí para exercer aquilo que os revolucionários da França fizeram, e o Rio Grande do Sul consagrou liberdade, igualdade, fraternidade. É só olhar a bandeira do Rio Grande que você pode pensar que está vendo uma bandeira de uma loja maçônica. As duas colunas, todos os símbolos. A maçonaria também fez a Revolução Farroupilha, que também tem suas mazelas. Eu não vou discutir isso agora em plena Semana Farroupilha, mas eu tenho uma reserva muito forte com os farroupilhas, que foi a questão da negritude. Os farroupilhas não souberam lidar com a negritude e foram ainda fazer um simulacro de um combate final lá em Porongos para liquidar com os negros, que eles não poderiam dar alforria. Mas, em suma, a maçonaria fez a Revolução Farroupilha? Olha, eu digo que não. Por quê? Se Bento Gonçalves era maçom, se Davi Canabarro era maçom, o Duque de Caxias também, o Imperador também. Opa! Aliás, eu quero convidar a todos, aproveitando bem a ocasião. Ali na esquina da Azenha com a Ipiranga, tem um posto de gasolina. E, na ponta do posto de gasolina tem um monumento maçônico. Tem um triângulo em degraus, uma pedra, duas colunas e uma reverência em placa à Maçonaria Unida do Rio Grande do Sul. Muito bem. E preste atenção todos aqueles que forem examinar aquele monumento com o olhar histórico, com a preocupação da história. Uma face do triângulo, estão lá degraus sob formato de um triângulo. Muito bem. Numa das faces está dito maçons imperiais, na outra face maçons farroupilhas, chamando atenção para isso. Olha, havia maçons dos dois lados. A maçonaria pode ter contribuído até para o fim da Revolução, mas a maçonaria também mantém esta reserva como parte do ritual. Alguém penetra na consagração da hóstia na hora do sacerdote lá, as coisas que ele diz, ainda em latim? Não. Então, que fique muito claro isso, e quando alguns dizem, na internet, aí tem de tudo, tem maçonaria mista, tem proposta disso ou daquilo, e tem a acusação de que os maçons rejeitam a figura de Deus. Como assim? Se alguém negar a Deus, não é iniciado. A maçonaria está toda ela voltada para o grande arquiteto do universo, que é Deus. E aí, Haroldo, essa bela pergunta, cara, muito bem, tu entendeu o espírito do programa mesmo. Segue o jogo. Entendeu? Não, o Haroldo, esse é outro programa. O Haroldo Esse cumpriu é outro, a missão esse é dele. Não, eu ia te perguntar uma pronto. coisa mais técnica, menos espiritual, assim, menos, digamos, metafísica. Que é uma coisa... Tu tens perfil, pronto. Já me disseram isso. Um outro cara que frequenta, que é colega também, os senhores todos o conhecem, né? Colega, não vou revelar o nome, mas um cara que eu sei que tu gosta muito me disse isso, que eu tenho perfil. Aí eu falei pra outra pessoa e a pessoa veio com alguns preconceitos e me assustou. E narra um monte esse cara, hein? Vacila às vezes, né? Mas é um grande amigo que eu tenho também. Irmão, bom, no nosso caso, amigo, irmão. Grande amigo que eu tenho. Eu gosto muito dele e brigo muito com ele. Talvez brigo porque gosto, entendeu? Brigo diariamente, inclusive. Acompanho essas brigas ao meio-dia. E ele te disse que tu tens o perfil. Disse. Não, o Guima tem. Mas já tem 13 maçons. Eu tenho muita curiosidade. Nós estamos prontos para te encaminhar. Olha só, eu tenho muita vontade. A minha pergunta é uma coisa um pouco mais, assim, voltada, Brito, para um assunto que eu tenho, né, que eu tenho muito interesse e estudo e sempre tento. A gente já conversou sobre isso aqui também, acho que o Haroldo participou do programa, que é a comunicação, Brito. Que tem...
E tu tem uma trajetória na comunicação muito eclética, muito diversificada. Do Chacrinha, pra quem não sabe, o Brito foi produtor do programa do Chacrinha, tá? Não era o cassino do Chacrinha, era a discoteca do Chacrinha, a buzina do Chacrinha, lá nos anos 60, e fazia aquele tour pelos subúrbios cariocas, levando artista. Fazia isso também? Eu era. Leleco lá ou não? A minha base era em São Paulo. Tua base era em A São base Paulo. é São Paulo. Fui ao Rio várias vezes porque algum assunto, alguma pauta gerada em São Paulo e que ia ao programa do Rio, eu acompanhei. Para colocar bem para as pessoas entenderem, era o começo da Rede Globo. Era a TV Globo comprando a TV Paulista, Canal 5 de São Paulo, e trazendo a programação da Globo Rio também para São Paulo, mas não existia, só em 69 vai existir a Embratel, em 68 já estava lá. A programação era feita da seguinte maneira: num dia fazia o programa em São Paulo, no outro dia fazia no Rio. E assim foi com o Chacrinha. O Chacrinha tinha a discoteca do Chacrinha e a hora da buzina. O Chacrinha fazia uma coisa fantástica. Aquele homem era um guerreiro mesmo. Ele fazia quarta-feira a discoteca do Chacrinha no Rio. Pegava o avião, ia para São Paulo. Na quinta-feira fazia a discoteca do Chacrinha em São Paulo. Sexta-feira, reunião com a equipe. Sábado, reunião com a equipe e os produtores, eu entre eles, também fazendo o ensaio de calouros. No sábado à tarde, em São Paulo, a Hora da Buzina, que era o programa dos calouros. É hora, é hora, é hora, é hora da buzina, é hora, é hora, é hora, é hora da buzina, o programa que acaba quando termina. Tem trono do cantor, tem trono da bailarina, tem prêmios de valor, só acaba quando termina, o Chacrinha comanda a Hora da Buzina. Espetáculo. E aí, terminava isso, ele pegava o avião de volta pro Rio, para domingo fazer a buzina no Rio. E aí, segunda e terça, ele fazia as reuniões do Rio. Era até que se estabeleceu, então, em 69, quando começa o Jornal Nacional, o contato direto, a possibilidade de transmissão de todas as sedes. Aí, então, surge realmente a Rede Globo e o programa de São Paulo ainda assim se manteve por mais um tempo. Eu, pelo menos, fiquei em São Paulo até 71. E trabalhando sempre com o Chacrinha, fazendo os dois programas e aprendendo um monte. O Chacrinha me deu demonstrações assim de genialidade incomparáveis. Ibope naquela época era um cidadão batendo na tua porta perguntando que TV o senhor está assistindo e anotando no papel. Quer dizer, depois que fossem tabulados esses dados, é que 2 ou 3 dias depois tu saberias o que a pesquisa deu. E o Chacrinha tinha pesquisa por intuição. Havia uma promoção tradicional, a mais bela colegial. A mais bela colegial de São Paulo. Então os colégios inscreviam candidatas. Isso acontecia nos programas do Chacrinha. E certa feita, numa reunião de trabalho, ele disse assim: atenção vocês aí. Ele dirigia a equipe mesmo. Ele era o grande produtor, o grande diretor. Atenção vocês aí. Vocês têm que ir na Lapa. São Paulo também tem bairro da Lapa. Sim, sim. Lá perto do Palmeiras, inclusive. Zona Norte, mais pro norte lá. Vocês têm que ir na Lapa. Vocês têm que ir na Lapa arrumar um segundo colégio na Lapa. Por que, Chacrinha? O que está acontecendo? A ideia não é um colégio por bairro. A Lapa está muito fraca, a audiência lá está ruim. Mas como as pesquisas? Eu sei o que eu estou dizendo. 3 dias depois veio o Ibope. O bairro mais fraco da audiência era a Lapa. Que loucura. Ele sabia tudo. Sabe por que a gente está falando de coisas que são de 50 anos atrás, para arredondar, né? Porque a gente estava fora do ar falando sobre a questão da assessoria de imprensa. O Haroldo é um cara que trabalhou em assessoria de imprensa, mas antes trabalhou em veículo também. E se a gente pegar o que foi a comunicação nos anos 90, para pegar uma fase que, né, tu passasse por uma transição entre o rádio, televisão também e a assessoria, isso mudou muito. E a gente está falando coisas de 15, 20 anos atrás. Agora imagina nos anos 60, e a pergunta é para os dois. A comunicação se alterou só por causa da tecnologia ou também se alterou por causa de nós e o que a gente espera do público, o que o público espera da gente, e esta relação que é hoje muito mais confusa, muito mais difusa, especialmente porque antes era uma via única. Mudou só porque tem a tecnologia, porque eu tô cansado, assim, eu vou colocar minha perspectiva de pontos de vista que colocam que a tecnologia é a única responsável pela mudança na comunicação.
é que hoje só se tem uma comunicação diferente no modo de falar, no modo de agir, no modo de atuar por causa da tecnologia. Eu acho que tem mais coisa. É o contrário. A tecnologia surge porque os comunicadores, os jornalistas, os produtores, os editores fizeram com que a sua atividade, a transformação da atividade, o aperfeiçoamento da atividade fosse exigindo mais tecnologia. Ninguém teria feito o que fez no nosso ramo, proporcionando. Nós acabamos de falar de uma Copa do Mundo que a gente não sabia se teria retorno para transmitir. Eu contei uma transmissão com o Mendes Ribeiro em que nós não sabíamos que não tínhamos chegado em Porto Alegre, só no outro dia que nos disseram. Pois bem, mas a ida ao jogo, a ideia de acompanhar o futebol, a ideia de ter uma equipe que tenha repórter, comentarista, plantão de estúdio, que tenha redator, produtor, este conteúdo que vai proporcionando mais riqueza é que exige a tecnologia. Ninguém investiria em tecnologia para o vazio, para o nada. Não, vamos dar mais tecnologia para estes conteúdos irem mais longe. Eu acho que é isto. Vamos efetivamente tornar comum aquilo que está sendo dito de cada um dos lados. Comunicar é tornar comum. Comunicar. Teve um cara já, McLuhan, né? Era um cara que dizia isso, né? Aldeia global, essas coisas todas. Pô, isso em 1960 e poucos. Pois agora imagina, né? Vai querer dizer que esse cara é menos nobre porque a tecnologia... Na minha opinião, é o maior teórico da comunicação de todos os tempos, o McLuhan. Pronto, acabou a história. Quer dizer, ele faz com que a gente chegue aqui e se dê conta, olha, comunicar é tornar comum, é ter alguém para que nos venha, quem sabe, um dia uma resposta. A gente recebia a resposta por cartas. O telefone não parava. Não, o telefone não parava. Mudou também. O Salimem Júnior, o Maurício Sobrinho, certo? Nos programas de auditório, o que acontecia? Eu era garoto, frequentava os auditórios, o auditório da Farroupilha, aqui em frente à Paineira, na Siqueira Campos. Quantas vezes fui ali assistir rádio sequência? Poxa, ao meio-dia, ao vivo, orquestra, etc. E na hora dos prêmios, nos sorteios que tinham que acontecer para mexer com o patrocinador e tudo, entrava alguém no palco com uma imensa de uma tômbola cheia de cartas. E aí se media o sucesso de um radialista pelo número de cartas que ele recebia. Sim. Tudo bem, hoje não tem mais carta, hoje tem WhatsApp, tem isso, tem o e-mail, já é defasado, já é defasado, mas tudo bem, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu acho que assim, se nós temos a nossa geração, Guimarães, o Brito está uma geração à frente já. O Brito é Copa de 78. Eu tenho uma vontade louca de escrever um livro sobre a Copa de 78, pegando a ditadura argentina. Brito não faz. Vou fazer a Copa de 78, onde eu aponto uma das vítimas, que até te coloquei, o Cláudio Coutinho. Se você pega um país mais democrático, o Brasil teria sido campeão aquele ano do mundo. Teria enfrentado a Holanda. Aí poderia até perder para a Holanda, mas a Argentina jamais estaria na final. Eu fiz a cobertura da Copa com um soldado na porta do apartamento do hotel. Não era na entrada do hotel. No andar em que nós estávamos, onde tinha um telex. Atenção, garotada que está nos ouvindo, vai pro Google e pergunta lá o que é telex, que tu vai saber. Pois bem, nós íamos ou um Maxi WhatsApp. Tinha um telex contratado da Intel Argentina à disposição para que o pessoal de jornal e rádio, toda a equipe que estava lá fazendo a Copa do Mundo, mandasse seu material. Ao lado do telex tinha um soldado argentino, ali era o posto dele, e outros na portaria do hotel e tudo. Nós acompanhávamos inclusive a troca de turno, a cada 2 horas trocava aquela sentinela no andar. É esta Copa do Mundo que o Haroldo está recordando e que nós temos que realmente retratar. E na época eu fui presidente da SEG, eu pedi para um colega que tinha esse talento de escrever, eu disse assim, me faça um projeto sobre um livro que conte a Copa de 78, mas recupere todos os profissionais que estiveram lá do Rio Grande do Sul, passo a passo. Fico magoado porque não foi a mim que tu procurou, mas tudo bem. E aí o seguinte, e contando essa coisa paralela da ditadura da Argentina com a nossa participação como jornalistas, radialistas na época, na Copa da Argentina. Aí envolveria Cláudio Brito, todos que estiveram lá. Ia ser um livro muito bom para a Copa de 2014. Entrou no ouvido, saiu no outro, mas tudo bem. É porque tu não me procurou, foi por isso. O erro foi meu. Claro que o erro foi teu. Né? Mas eu acho assim, eu vou utilizar uma... Depois eu vou te dizer por quê. Eu vou utilizar uma expressão, Guimarães e meu grande Cláudio Brito. A ditadura das serpentes, na crônica esportiva, ela foi aos poucos pegando e picando,
e ao mesmo tempo bloqueando. Nós erramos, Guimarães. Nós permitimos que a ditadura dos clubes tomasse conta daquilo que deve ser dito no ar no dia a dia. Não existe hoje mais a criação de jornalistas que trariam de uma hora para outra o furo jornalístico, a entrevista bombástica, aquela entrevista individual, aquela que vem sacanear o colega do lado e no outro dia tu pede desculpas e diz assim, é meu trabalho, né, meu amigo? Lá tem que justificar. Então eu acho que nós permitimos isso. Hoje o rádio paga muito pela ditadura das serpentes, que é tu poder só entrevistar aquilo que for colocado na tua frente. E tá falando um profissional que foi pro outro lado da moeda, tentou de uma maneira ou outra passar essa democracia em termos de deixar a iniciativa, a criatividade dos jornalistas com respeito, e não houve sucesso. Hoje tá muito difícil, cara. Hoje você pega uma rádio Guaíba, que é a tua rádio aqui, outra rádio, as rádios de Belo Horizonte, a Itatiaia, e as demais emissoras não viajam mais, Guimarães. As demais emissoras não valorizam mais o antes nem o depois, aquilo que foi dito antes do jogo. O que foi dito antes do jogo, quando chegou o jogador, o dirigente, não é mais ouvido pelas rádios do Rio, de São Paulo, do Paraná. Entendeu? Porque não tem o porquê mais. É um gasto muito rasgar dinheiro, porque os jogadores não ficam mais à disposição, os dirigentes não falam mais. Então não tem o porquê o rádio entrar antes. O rádio gaúcho é heróico. O rádio mineiro faz o mesmo processo. Só houve crise com o Rogério Ceni em Belo Horizonte porque o rádio mineiro cobre o Cruzeiro Atlético com a mesma qualidade que nós cobrimos aqui a dupla Grenal. Porque se fosse no Rio e São Paulo, ficaria para o outro dia. Eu tenho ouvido o Brasil inteiro, eu ouço o Rio, eu ouço São Paulo, eu ouço o Paraná. Tá muito chato o rádio esportivo. Por quê? Porque permitiram a ditadura das serpentes, que é bloquear a democracia da criatividade do jornalista, entrevistar de forma individual, procurar aquilo que interessa para ele. Assim você, Guimarães, fez parte do momento que vários profissionais foram consagrados. Aqui na Rádio Guaíba nós podemos pegar vários profissionais que ainda estão aqui que foram consagrados pela entrevista individual, pela informação naquela saída de vestiário. Hoje não tem mais, não tem graça mais. Entendeu? Quem está fazendo o rádio hoje, que você fala das ferramentas, plataformas, é a televisão, é só tu prestar atenção. A televisão está fazendo o rádio. Minha mãe hoje, quando... O rádio com câmera, o rádio com imagem. Foi almoçar na minha mãe, daí tava na Globo News, aí veio a notícia da morte do Roberto Leal, e aí... a apresentadora, que eu não sei quem é a apresentadora, nós conversamos com algumas personalidades a respeito de Roberto Leal. Primeiro a falar foi fulano, e aí vem uma gravação por telefone. Roberto Leal realmente foi um grande artista, tal. Também se manifestou a respeito da morte de Roberto Leal, fulano, tudo por telefone. Aí até eu disse assim pra mãe, isso aí é rádio na TV dela. Por que é rádio na TV? Porque TV seria fulano, preciso de um depoimento teu para falar sobre o Roberto Leal. Posso passar aí na tua casa? Tô levando uma equipe. A equipe sairia, iria na casa do fulano, gravaria a entrevista, tem que ter todo um cenário, uma cara, isso demora, gravaria, voltaria, editaria para jogar pro ar. Enquanto que o telefone ligou e botou no ar. Acabou. O rádio tá na TV. Rádio tá na TV. Pega a Sport TV, a Sport TV faz rádio. No meu tempo de vice-presidência da AGERT, eu tive a alegria de ser vice-presidente jurídico da AGERT por meia dúzia de anos. Trabalhei com Afonso Mota como presidente, trabalhei inicialmente com Paulo Sérgio Pinto, lá da Rede Pampa, que foi quem me convidou para integrar a diretoria da AGERT. Então, eu tive a oportunidade de, certa feita, numa reunião da diretoria, ver algum espanto de radiodifusores. A AGERT é uma associação de proprietários de rádio e televisão, e alguns diziam assim, vem cá, haveria um evento de internet em São Paulo, no AMB, e estava sendo colocado na mesa de reuniões a proposta de se montar um grupo para ir participar, representando o rádio do Rio Grande do Sul naquele evento. E alguns disseram, tá louco, são nossos concorrentes, vão acabar com o rádio. Houve quem dissesse isso, e eu me lembro de ter dito algo que depois vi até aproveitado por algum palestrante num evento. Eu disse assim, a internet virou rádio, não é o contrário. Sim. A internet, tudo acabou de dar aqui o depoimento do Guimarães, a TV está virando rádio. A internet virou rádio. A internet foi lá no Vô Rádio, e
sabe? Claro. Olha, Mas por que existe tanto deslumbramento tecnológico? Porque tem agora o podcast, tá? Eu gosto de podcast, eu quero fazer um podcast. Nada mais é do que um programa de rádio gravado e que pode ser acessado a qualquer hora. Tu tira aquela característica da simultaneidade, que é quando eu tô falando aqui, tem alguém escutando no mesmo momento. E atenção, tira essa senhores... característica. Eu quero mandar um abraço aqui, inclusive, sobre esse assunto, porque é uma discussão que eu quero ter com eles. A gente vai voltar a ter reunião agora, tá? Quem tá na escuta do programa, Luiz Arthur Ferrareto, meu orientador, o pessoal do Núcleo de Estudos de Rádio, tá? O Léo Sabala Júnior também na escuta, pode falar aqui o nome dele, ele não pode falar na empresa dele, mas eu posso falar o nome dele aqui nessa empresa. E o Fernando Morgado, que é um grande gênio com quem estive no Rio de Janeiro, tomando uma cerveja agora no verão, que é o cara que escreveu a biografia do Silvio Santos e do Blota Júnior, né? Um cara, eu acho o Morgado um cara muito especial. Núcleo de Estudos de Rádio, tá na escuta, o Ferrareto. Faço parte. Diz ele que no rádio AM valvulado. E aí tem um deslumbramento tecnológico, gente. O que é o podcast? Não é um rádio gravado? Atenção, então, para todos. Eu tenho uma observação. Acho que vou transgredir aí aquilo que está já sendo vitorioso na ideia do podcast. Diminuam o tempo de gravação. Nós podemos ficar acompanhando um programa ao vivo 2 horas, uma transmissão esportiva, uma cobertura eleitoral, horas e horas. Agora, um podcast, eu ir procurar para ouvir 1h30 me dói. Não. O podcast tem que ser mais enxuto, mas não tem nenhuma dúvida, nada mais é do que programa de rádio gravado. Agora, nesta ideia que tu trazes, nesta lembrança que tu trazes, Haroldo, sobre as entrevistas coletivas, que hoje o assessor de imprensa e o diretor de futebol decidem quem é que vai dar a entrevista, e não se tem mais aquela possibilidade de bater na porta do vestiário, entrar e vamos lá, o microfone é minha cara e a minha luta, o meu talento. prestígio. Exatamente. Assim que era testado o repórter. E tinha a ocasião que um determinado treinador falou para uma rádio, não falou para outra. Muito bem. Eu quero aproveitar a oportunidade essa de bater assim, para homenagear uma figura sensacional, que agora na semana que entra faz 80 anos e vai ser inclusive homenageado na Câmara Municipal em Porto Alegre. Estou falando de Lauro Quadros. Que eu tentei trazer aqui hoje, não consegui. Querido Lauro. Não consegui por contato, por outras coisas, não consegui. A ideia era também trazer o Lauro aqui hoje. Quero mandar um grande abraço pro Lauro, porque eu me lembro, eu como repórter, concorrente do Lauro, o Lauro na Guaíba, eu na Gaúcha, ou eu na Difusora, hoje Bandeirantes, chegando na porta do vestiário, e o Lauro, que tinha muito prestígio, era o consagrado Lauro Quadros, que sabidamente, se ingressasse antes no vestiário, ia ter vantagem sobre o meu trabalho, e ele ainda se deitava, ele deitava e rolava. Ele abriu o microfone diante da porta, batia na porta, estou batendo aqui na porta do vestiário, vão me atender porque sabem que é o Lauro Quadros. E além do que, algumas outras coisas do rádio com som mesmo. Rádio é som, e o Lauro tinha essa preocupação. Eu me lembro e nunca esquecerei, certa feita num jogo no Olímpico, chovia que Deus mandava, e a arbitragem ingressou no gramado para decidir, era assim o regulamento, né? O juiz, quando faltarem menos de 3 horas para o jogo, quem decide se o jogo vai acontecer com chuva ou não é o árbitro. Então o árbitro entrou com os bandeirinhas e foi para o meio do gramado, e o Lauro Quadros viu que estava empoçado ali, tinha lama, e o Lauro, então, eu fiquei olhando aquilo, né? Eu preocupado em entrevistar o Agomar Martins, e o Lauro colocou o microfone lá no chão, junto do pé, e fez o seguinte, começou a bater com o pé na poça d'água. Floft, 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 floft. Este é o som do Olímpico. A chuva está deixando este resultado. Fantástico, fantástico. Ele fez o rádio pleno, então vai meu abraço pro Laurinho. Um abraço também pro Lauro. Aí que tá, nossos mestres estão aí. Porque essa estrutura, Brito, essa estrutura passou para outros profissionais, que quando eu cheguei na reportagem eu encontrei essa estrutura, essa história de olhar para o mais antigo no setor e eu acho que hoje tem isso? Não. Por que não? Hoje não tem, hoje são todos colocados numa mesma sala, sentados, com direito a 2 perguntas.
Não tem, não se forma mais, não se formará mais os talentosos. Os talentosos da raiva, os talentosos do agrado, os talentosos da neutralidade, assim éramos nós todos. Eu posso citar vários nomes, quer ver o da raiva? Lá em São Paulo, sempre tá na tua escuta, Alexandre Pretzel. O Pretzel, ele trouxe a escola da raiva. Não, mas ele tá bem. Na escola da raiva aqui. Ele tá bem, o Pretzel tá tranquilo, não tá mais. Ele ensinou, mas naquela época ele era jovem, ele era o repórter assim, ó, tem que dar porrada. Tem que fazer a pergunta cruel. O Meneghetti era assim também. Então, isso que eu digo, era a linha raivosa. Meneghetti era os assim. neutros. Os Mas um abraço pro Meneghetti. Os dois, seja bem-vindo, está de volta à aldeia. Está de volta à aldeia. Um abraço. E os puxadores eram aqueles assim que já começavam a entrevista. Como é que foi maravilhoso, lindo, tal. Todo mundo percebia, olhava quem é que puxava mais pra placa do clube, ou vermelha com branco, ou tricolor, né? Mas nós tínhamos Sabe quem é o talentoso hoje? Hoje tu não encontra. Hoje é o talentoso para o público. Esses tempos eu tava dando uma olhada, eu sou um cara que utiliza bastante rede social hoje mais para consultar, mais para olhar do que para escrever. Hoje escrevo menos em rede social do que há 4, 5 anos. Por uma questão pessoal de não querer me envolver com determinadas questões, porque eu sei que cada postagem minha vai ter uma resposta, e às vezes eu não quero olhar as respostas que essa postagem tem. Mas o que eu vejo hoje é uma adesão das torcidas de Grêmio Internacional bem forte, bem efetiva, às rádios, não as rádios dos clubes, as rádios identificadas. Aí tem a Inferno, é o meu destino, tem a Pachola, e a galera olha, isso em rede social, tá? Olha, e vai para essa rádio, vai para esses veículos, porque eu também sinto o seguinte, o Brito e Haroldo, às vezes o torcedor quer se ouvir. E a gente não é o torcedor, a gente fala... A gente tem conteúdo e forma diferentes. Pelo menos quer ouvir o nome dele. Eu fui o criador da primeira rádio de clube. Ou a opinião dele? Sim. Mas ele não quer também ouvir a opinião dele em outro? E Guima, eu fui o primeiro, isso eu vou carregar comigo, né? Eu fui o criador da primeira rádio de clube de futebol no Brasil. De pioneirismo a rádio do Grêmio. Mas eu tinha um regulamento jornalístico lá. Quando o time perdia, eu orientava o meu pessoal assim, ó, não se pergunta nada na coletiva, porque tu vai fazer uma pergunta a papai e mamãe a favor do clube, e o teu colega do lado que tem o mesmo curso que você tem, ele vai se sentir magoado e vai te cobrar. Então, na derrota não se faz pergunta. Eu tenho testemunhas disso. Na vitória, tu pode fazer, mas depois da 4ª ou 5ª rodada de perguntas. Vamos respeitar as rádios abertas, né? Fulano, A, B, C. Depois sim, entramos nós com o nosso entendimento. E viajávamos, eu disse assim, nós precisamos viajar para cobrir os jogos do Grêmio fora. Eu ia de narrador, ia o meu repórter, dependendo da escala, se repetia o repórter ou outro. E a gente fazia a presença porque eu disse o seguinte para o grupo: nós não podemos ser olhados pelas emissoras como o alto-falante do poste. Não, nós temos que ser olhados como profissionais. E assim nasceu o processo e o projeto Grêmio Rádio e Grêmio TV. Hoje o projeto está aí, na minha opinião poderia estar melhor, mas está muito bom e tem a sua resposta. No Grêmio Rádio, eu acho que tu vai encontrar uma linha do clube, e nas demais emissoras dos torcedores, tu vai ter a liberdade de criticar na hora da derrota. Um detalhe importante, Haroldo, que tu colocas muito bem, a época em que não havia o engessamento das coletivas, a escolha pelo clube de quem vai ser entrevistado, a época que o repórter ia lá e botava a cara a tapa, ingressava no vestiário, e quem fosse capacitado e tivesse bom relacionamento, mercê de seu trabalho, seria privilegiado com a entrevista Começando exclusiva. pelo trato do nome, né, Brito? Exatamente, O entrevistado dizia assim, Cláudio Brito. Pois é. Brito. Pois é, aí exatamente. o cara do novato do outro lado ficava assim, um dia eu ainda vou ouvir meu nome. Era o processo natural. E veja só, tu falaste na Copa de 78, que te instiga a até publicar um livro. Eu na Copa de 78, eu tive a felicidade de me tornar amigo do Cláudio Coutinho. O Cláudio Coutinho, nas entrevistas coletivas, falava no Xará. E aí, meu Xará? Muito bem. E eu tive também, por questão de soma de tarefas, eu era coordenador naquela ocasião. Eu passei o ano de 77 viajando para a Argentina para escolher hotel, contratar táxi, e com isso também coincidiu uma viagem com Mário Travalini, que era o supervisor,
e Cláudio Coutinho, para contratar os hotéis e tudo da seleção. E nós nos tornamos parceiros. Era normal sentar no café da manhã no hotel com o Coutinho e com o Travalini. E o Coutinho estava me explicando, por exemplo, por que o Caçapava não estava convocado. Ele considerava, e nisso ele fazia uma crítica ao Gilberto Tim. Ele considerava o Caçapava um gladiador, de tanta massa muscular, e não era o que ele precisava. E coisas... Ele falou do Falcão? Sim. O que ele dizia do Não, Falcão? ele também falou do Falcão, que não era... Ele queria um meio termo, até por isso. Ele queria um atleta mais para Falcão do que para Caçapava, mas queria um Caçapava com a habilidade do Falcão. Era mais ou menos isso. E ao fim e ao cabo ele não convocou. E foi o único erro dele, o Brito, Sim. foi pesquisar a história, não ter levado o Falcão. Com certeza. Ele foi uma vítima da ditadura da Argentina. E eu tive um amigo, que até hoje é meu amigo, o Batista, o jogador do Inter. O João, famoso. O João? Como o Zé O João, trata ele de João, né? O Zé chama ele de João. O João. O Batista. Eu entregava para o Batista todos os dias um gravador. Grande, uma barbaridade, um gravador. Com 4, 5 fitinhas cassete. E ele passava na concentração gravando coisas. A turma jogando sinuca, etc. E depois me dava aquilo e eu usava na programação. Mas por que isso funcionava e dava certo? Porque tinha lealdade. Ele sabia que eu só usaria adequadamente o que fosse possível de ser usado, ainda que eventualmente tivesse vazado alguma coisa que não fosse do interesse Hoje dele. você utilizaria o WhatsApp, né? E claro. Me manda pelo WhatsApp aí. Batista. Exatamente, sem problema As nenhum. ferramentas são as mesmas. Mas O que não existe mais é o relacionamento. Sim, acabou, Isso sim, acabou. isso sim. E aí aconteceu, inclusive, história que há poucos dias o Vinícius fez recordar aí no TBT, não sei se foi no Face ou se foi no Instagram, uma foto do Batista à porta do cinema em Mar del Plata. O Brasil inteiro estava atrás da seleção brasileira. A seleção brasileira saiu da Vila Marista, desapareceu depois do empate com a Suécia, o gol anulado no fim, na hora de um escanteio, etc. E sumiu a seleção brasileira. Todo mundo foi na Vila Marista, cadê a seleção brasileira? Vai treinar escondido, mas não era dia de treino, era dia seguinte a jogo. E o Batista me deu a informação. Vai pro Cine tal. Me deu um endereço. E, atenção, gente, não pense que houvesse a possibilidade, até para telefonar em Mar del Plata de um hotel para o outro, demorava, era ruim a ligação. Se tu pedir uma ligação pro Brasil, ficava 4 horas esperando. Aquele ano chegou a TV a cores na Argentina. Olha o Exatamente. atraso de tecnologia. Chegou a TV a cores na Argentina sem que o povo pudesse ver. Via em preto e branco lá Como na foi Argentina. aqui em 72, Exatamente. né, Cláudio? Olha a Exatamente. intimidade, Cláudio. Não, mas Brito, Cláudio? o 72 é a mesma história. Fizeram uma geração a cores em Caxias, mas não tinha receptor. Exatamente. A mesma coisa aconteceu na Argentina. E o que aconteceu? O Coutinho providenciou, conseguiu um vídeo colorido para tela grande e foi para um cinema com a seleção brasileira ver e rever todos os lances daquele jogo com a Suécia. E a seleção brasileira, que tinha desaparecido de Vila Marista, estava lá. Se eu fosse a tecnologia de hoje, não ia nem sair do quarto. Todo mundo ia ver o vídeo à vontade. E eu fiz com exclusividade aquilo. Me lembro até que teve gente da Globo, da Tupi, buscando material, etc. E a foto que existe é essa. A foto do Batista me entregando a fita. Com as gravações, inclusive, que ele fez. Mas eu fui ao cinema. Ainda cheguei ao fim dos últimos minutos da sessão. Fiquei lá. Olhei, tá ali o Coutinho, estava a seleção brasileira inteira. O Batista deu informação precisa, correta. Por quê? Porque ele sabia, disse, bom, o Brito não vai fazer qualquer coisa errada com isso, tá? E se estou fazendo hoje, faz tanto tempo que até já prescreveu, nós sabemos disso. Tu conta uma história que o projeto dentro da nova tecnologia, certo, onde o relacionamento Neymar com esse repórter da Globo, Mauro Naves, foi o mesmo processo. A intimidade, o respeito, né? Preciso falar com o pai do moço porque a moça lá tá reclamando. Aí o moço deu o telefone e o moço hoje tá em depressão em casa, o Neymar lá na França jogando a bola dele, ganhando os milhões, e a moça tomando um processo. Eu acho que a sociedade, ela se atualiza, ela se reatualiza e as relações que existiam, independente da blindagem, tá? A blindagem, eu acho que ela não é a causa. Ela é uma consequência. A blindagem que se tem hoje é o atleta de futebol. Sabe que de uma relação que hoje, as relações entre as pessoas hoje, é uma relação muito menos presencial do que era em 1978.
As pessoas hoje, elas se comunicam, elas trocam até as suas intimidades de uma forma distante. O nude está aí para provar, né? Entre outras coisas É mais também, fácil né? você receber uma foto. O ódio, hoje, por exemplo, nudes, que daqui a pouco tem um contato ao vivo, né? E acho que a blindagem que se tem ao jogador, ela é, nesse âmbito do jornalismo esportivo, ela é muito mais uma consequência das relações atuais do que causa. Ao mesmo tempo, sim. Eu tô fazendo lá minha faculdade de educação minutinho, porque eu tenho que chamar o Gabriel Notícias, eu tô a gente segue fazendo, depois esse assunto. Eu tô fazendo minha faculdade de educação física lá na Sojipa. Um abraço pro professor Alexandre Varcem, que tá nos ouvindo. Depois eu repasso mais algumas coisas aqui. E eu tenho dado uma palestra todo semestre para a turma que chega, né? Primeiro semestre, fundamentos lá. E é a vida de um assessor de imprensa dentro da vida de um educador físico, de um profissional da educação física, né? Então eu começo a passar esse processo e para terminar neste momento o que eu vou falar aqui. Aí eu boto no quadro assim, Guimarães e Cláudio Brito, os demais na escuta, o que nós tínhamos de veículos e o que nós temos hoje de veículos, né? O crescimento inflacionou o número de jornalistas, radialistas, enfim, blogueiros. Então esse processo eu começo, mas a ideia da palestra é eu passar o quê? Este respeito entre o profissional do esporte com o assessor de imprensa. Eu posso fazer um agradecimento aqui? Pode. Entre tantos contatos que estão respondendo a tua publicação e a minha publicação também lá no Instagram, eu não posso deixar de referir Renato Dornelles. Grande Renatinho Dornelles. Um beijo pro Renatinho Dornelles. A gente ainda faz uma pausa, meu querido Leonel, que eu sei que tá gostando muito do programa também, né? Um abraço pros dinossauros do rádio, que é a confraria do Leonel, dinossauros do rádio. Depois ele diz quem são os dinossauros. Vitor Blade Moraes tava lá, Léo Jorge, eu vi os caras assim. Isaías Porto, Guaíba Notícias, me esqueci o nome do noticiário. Guaíba Notícias, uma pausa pro cafezinho e na volta tem mais bate-pronto especial. Hoje o programa tá demais, a gente já volta. Você está ouvindo na Guaíba Bate Pronto. E 6 de volta com o Bate Pronto. Temos Leonel Paulo de Souza na mesa de áudio, Pamela Morales na produção do programa. Um abraço para o colega Cristiano Silva, que fala que geralmente corneteia esses convidados aqui, porque às vezes os caras têm que ser corneteados mesmo, né? Alguns convidados que eu trago têm que ser corneteados mesmo, porque os caras vacilam, viu, Vini? Tu é bom, tu é dos bons. Cauê é dos bons também. O Cristiano faz parte dos raivosos. O Cristiano faz parte dos... Faz. A escola do Cristiano é dos raivosos. Mas tem uns caras que às vezes eu arranjo que é brabo, viu? E, enfim... E ele ligou elogiando o programa e falou com o Cláudio Brito agora há pouco, né? É verdade. Ele tá na campanha, Cláudio Brito na Guaíba, já. Puxa, eu fico honrado com isso e comovido. Um abraço aqui pro... coração me levam. Já mandei um abraço aqui pro Ferrareto, pro Fernando Morgado, pro Léo Sabala Júnior. Mandar um abraço aqui pro grande Vinícius Garcia, que vinha nos visitar aqui na sexta e não veio, mas um abraço pra ele. No final do programa, não sei se o Brito canta. O Brito, tu canta também, né, Brito? Não. Eu sei algumas coisas que... Tinha aquela música que eu gostava muito de ouvir, aquela que a madrugada chegava. Eu não tenho culpa de gostar da madrugada. Eu não tenho culpa de gostar da madrugada. É poético. Né? Esta mania de viver está errada, mas mesmo assim eu vou. Era muito bom de ouvir. Essa música é boêmio de verdade, a música do Djalma Falcão, música do grande Bicudo da Ilha, e cantada pelo Dominguinhos do Estácio, e foi usada, posso citar, né, colegas de outros Pode citar veículos. todo mundo aqui. O Lucianinho Périco era então estagiário, começando na produção e trabalhando comigo nas madrugadas.
e chegou para mim e disse: Brito, eu achei uma música que é a tua cara. Foi ele que levou. Ele é o pai da. Ele é o pai, pai da matéria. Eu tava lá na época, eu lembro Exatamente. disso. Eu fazia as madrugadas que tinha, não sei se era uma Olimpíada ou uma Copa do Mundo. A Copa, nossa Copa lá que a gente trabalhou junto em 2002. Muito bem. E o Jaime Copstein, em época de futebol, na madrugada, tirava férias. Sim. Era proibido falar em futebol no programa do cara. Exatamente. Então eu fiquei ancorando as madrugadas e o. Com a gente lá. E o Lucianinho chegou e disse assim: tá aqui, ó. Essa música é a tua cara. É. Olimpíada de 2000 também foi de madrugada em Sydney, mas essa aí me tiraram da Olimpíada. O boêmio só no de, futebol. O boêmio de verdade. A mãe do meu filho, que foi minha esposa, e muita honra é a mãe do meu filho, me gerou um ser maravilhoso, que é o Lorenzo, que é a Lisiane, que é advogada. Ela foi tua aluna. Ela fala com lágrimas de felicidade quando ela fala do professor Cláudio Brito. Muito obrigado. Eu já te falei isso uma vez, mas ela falava toda hora, mas esse professor adorava, porque ela chegava na aula e com aquele óculos escuro dele e dava uma aula. Nós temos erros, né, Brito? Nós não somos perfeitos, é um aprendizado, né? Um aprendizado. Perfeitos, né? Um aprendizado. Mas tu é espelho, cara. Pô, É espelho. eu Eu tô aqui muito honrado, foi um presente que o Guimarães me deu aí, de estar aqui te ouvindo. E tu acha que eu não gosto de ti ainda por cima? Cores. Tu que não gosta de mim, tu prefere o Júlio Sortica pra escrever o livro do que... Meu grande amigo Júlio Sortica. Eu adoro o Júlio Sortica. Um beijo pro Júlio Sortica que tá na escuta. Seguinte, E canto pra você esta canção que diz assim: a noite é uma criança. e eu sou o seu brinquedo. Não sou eu que chego tarde, amor. É o sol que chega cedo. Cara, eu tenho muita memória boa. Gente, muita lembrança boa a respeito dessa música. Isso não é mais participação, isso é homenagem. Eu fico muito feliz. O Guimar, amanhã eu tenho meu primeiro teste como treinador, que amanhã eu faço um Como é que vai teste. ser teu estilo, reativo ou propositivo? Eu sou muito lá na frente. Tu gosta de um time ofensivo, né? Muito lá na frente. Eu sou muito Cláudio Coutinho. Abel Braga? Se fala em Jesus, não. Se fala em Jesus, mas Cláudio Coutinho já trazia a Europa pra dentro da América E um do Sul. detalhe do Coutinho, né? Tá aí porque não Caçapava, né? Caçapava mantinha o Não, time. mas por que o Chicão? Pois não, mas o Chicão, atenção, o Chicão não foi titular o tempo todo, né? Foi a colocado Argentina. contra a Argentina, que era um jogo de Caçapava. E o Cerezo tremeu. Ah, o Cerezo O tremeu. Cerezo tem essas histórias. O Cerezo tremeu. Mais uma do Batista. Cláudio Coutinho. Descendo do ônibus assim, olha quem tá fardado. E eu fiquei olhando todo mundo. E todo mundo já descendo de chuteira. E o Cerezo desceu de tênis. E o Chicão de chuteira. Guimarães, quer ver como a vítima, tu botou ali Cláudio Coutinho, a vítima, lembra? Não lembro. Escreveu alguma coisa ali pra mim, aí eu disse, não. A vítima do afogamento, né? Ele morreu. Ah, sim, eu falei alguma coisa que ele Eu morreu trocaria uma afogado. expressão por essa, o afogado, porque ele morreu numa tragédia. Ele gostava muito de fazer o esporte do mergulho, né? Exatamente. Mergulhar e deu um problema lá embaixo, não conseguiu a tempo de socorro retornar. Cláudio Coutinho seria o treinador da seleção brasileira em 86 no México, se tivesse vivo. Por quê? Porque naquele momento que voltou Tele Santana para treinar a seleção de 86, tinha Evaristo de Macedo que entrou em choque com os jogadores lá no 85, Chile. mas treinou muito mal o Evaristo da seleção. Mas onde eu quero chegar? Qual o treinador que tu teria na mão naquele momento para contratar? Tele Santana. Tu não tinha outra Mas o Tele opção. Santana é uma resposta pelo jogo que o Brasil demonstrou em Tu 82. não tinha outra opção. A outra opção para trás. Uma de resposta Tele Santana, política, o Tele. Não teria. Então, se Cláudio Coutinho estivesse vivo, ele e Tele Santana iriam disputar a indicação da CBF naquele momento para o treinador de 86. Uma tragédia lá atrás, uma derrota lá atrás, uma desclassificação lá atrás, uma ditadura argentina lá atrás, arrebenta com uma carreira de um treinador que chegou muito à frente do seu tempo no futebol brasileiro. Brito, Não tinha uma seleção do Grêmio para nós fazermos aqui pelo aniversário do clube? vamos Começa fazer? com o Eurico Lara no gol. Pois é, o Euricular eu não vi Cláudio jogar. Brito, faz a tua aí. Mas dentro Tu não do quer Grêmio, anotar? o Brito dentro do Grêmio, tu ia discutir isso com o falecido Alfredo Oliveira, Não vai jogar com com um amigo aquele que me chama de Santa Casa, presidente Paulo Otoni. Ah, o Santa é Ele verdade, adora, né? verdade. Aí ele dizia assim, não, pra não dar briga entre Mazzaropi e Darley. Depois surgiu o Galato e depois surgiu o Marcelo Groy, né? Eurico Lara. Pois é, os goleiros que eu vi jogar, Vamos. tá? Euricular ninguém viu jogar, né? Não. O goleiro que eu vi jogar, Manga, eu fiz aqui as possibilidades: Manga, Picasso, Suli, Alberto,
Corbo e Germinaro. Tudo isso é goleiro do Grêmio, goleiro fera, hein? Mazzaropi, sem dúvida, é campeão do mundo, etc., mas jogou menos que esses aqui que eu citei. Danley. Pois é, e tem o Darley. O meu goleiro seria o Mazzaropi. E o teu? O meu goleiro seria Picasso. Ronei Paulo. O Leão? E tem o Leão, mas o Leão no Grêmio. Grandes Campeão goleiros. brasileiro, o Leão. Bom, se O nós problema vamos- do Leão foi a boca. O Leão tinha uma boca muito grande, Brito. Igual o jacaré, um leão jacaré. Tu chamava o Mazzaropi de Lobão, né? É, eu também. Muito chamava de chamava lobão. de lobão, né? O leão era leão com boca de jacaré. Tô eu lá no Grêmio preparando uma homenagem pro Leão botar o pezinho na calçada da fama em 2009 para 2010, preparando mesmo com a nossa amiga do Memorial. Haroldo, tem que trazer o Leão. Foi o jogador que ainda não botou as mãos na calçada da fama, porque o Leão entrava muito em atrito. O Leão era do Hélio Dourado. E eu ali tô preparando já. O Memorial todos... era a Dona Ema? É, a Dona Ema, isso mesmo. Ah, um amor, uma E a querida. Dona Ema testemunha, Dona Ema, então deixa pra mim que eu vou preparar esse final de semana, o Goiás vem aí enfrentar o Grêmio na quinta e vai enfrentar no domingo, né? Até marca a estreia do Renato Portaluppi agora, a questão de 9 anos atrás. E eu tô preparando toda a estrutura pro Leão ser homenageado, aí o Leão deu uma entrevista lá em Goiânia, criticando o Duda Crefe. Vocês não lembram dessa que ele criticou o Duda Crefe? Não lembro. Aí eu disse assim, Dona Ema, esquece, apaga tudo, porque não tem como trazer, não tem nem como falar pro Duda que vamos homenagear o Leão, porque era um caso perdido o Leão na calçada da fama. Mas o Leão nasceu com boca de jacaré. Esse foi o problema do Leão. Mas tá melhor, viu? Não. Lateral direito, Cláudio Brito. Vamos lá. O meu goleiro então é o Picasso, senhor Ronei Paulo Trave. Muito bem. Não gostava do nome. Lateral direito. Eu parto de Figueiró, Arce e Altemir. Fico com o Arce. Eu fico com Paulo Roberto Coelho. Muito bem, o Coelhinho. Zagueiro central, pra mim, o único que superou Figueiró. Olha, um colorado, eu sou colorado, tô dizendo. Maior que Figueiró, Ayrton Ferreira da Silva. É o Pavilhão, é o meu zagueiro central. Não vi Ayrton, mas em respeito a Ayrton, fico com Ayrton. Áureo Malinverne, o quarto zagueiro. Muito bem. Hugo de Leon. E na esquerda, Ortunho ou Tabajara? Ortunho Ortunho, ou Tabajara? Porque eu não me impressiono com os títulos, vocês disseram há pouco. O Leão foi campeão brasileiro. Bom, o Gabiru é campeão do mundo e fez o gol. Brito. E por isso, Brito, é craque. tô torcendo pro Inter ser campeão quarta-feira. Tô torcendo mesmo. Eu vou te falar e tu vai ficar na tua memória. Rádio Guaíba. O Odair é o Gabiru dos técnicos. Vai ganhar o título. Tá boa. O Boa Odair frase. é o Gabiru dos técnicos. Tu registra o que eu disse, Guimarães. E depois vão falar e diz, não disseram ainda. Registro Não. tudo que tu disse. Odair é o Gabiru dos técnicos. Queira Deus que ele bote a faixa quarta-feira. Ortunho ou Tabajara? Ortunho. Eu vou ficar de Ortunho. Aí tu tem assim, ó, Casemiro que ficou 10 anos, Roger, Paulo César Magalhães, mas o Magalhães nós tiramos porque o Magalhães fazia parte de um grupo que o colocou ali estrategicamente. Roger ou Casemiro? Não. Quem é esse lateral que tu falou, cheio? Ortunho. Ortunho. Atenção pro meu meio de campo. Vai ser contestado, porque é um meio de campo que começa com o alemão Elton. Tá. Tem Elton Furstencypher, o Milton Formiguinha e o Ronaldinho. Milton O Coelho. Ronaldinho aí, Ronaldinho ali. Milton Coelho e Tá Ronaldo. bom esse meio de campo? Da minha- Elton, Milton e Ronaldinho. Tá ótimo. Da minha geração eu encontrei Vitor Hugo, Yura. grande título de 77, onde eu fui batizado como gremista. 25 de setembro. 77 eu fui batizado como gremista, aquela grande vitória, uma vitória, Brito, que tem o gosto de uma Libertadores da América, eu digo pra todos. Aquela conquista do Grêmio em 77 é uma Libertadores da América na nossa aldeia. Porque o Inter era bicampeão brasileiro, octacampeão gaúcho. E o Grêmio derrubou um super time. Merecia, e é o gosto de uma Libertadores da América. Eu coloco aí, tem o China, tem Dinho, tem... O Dinho eu acho mais jogador que o China. O Mas China o fica China- bravo. Ele mas- fica bravo, o China, É, quando fala mas o disso. China dele. estrategicamente... Eu não consigo desvalorizar os campeões do mundo. Bom, tudo bem. Pra mim é Elton, Milton e Ronaldinho. E os teus? Eu vi Osvaldo como meia-direita. Eu vi Ronaldinho Gaúcho. Mas Ronaldinho não botou faixa no Grêmio com peso. Mas e daí? Fugiu, Brito, fugiu. Ronaldinho jamais será um Falcão. Aí é um gremista escalando. Claro que sim, tem todo um ressentimento. Aí né? o coração. Aí eu sei, Ronaldinho jamais será um Falcão. Um Falcão Bom, e do atenção, citação indispensável nesta área. Absolutamente indispensável. Não é o caso de colocar na seleção de todos os tempos, mas farda para sentar no banco. Gessi.
O grande Gessi do time do Seu Rola, do time do Foguinho. O dentista. Não, o dentista é o Milton Coelho. O Gessi, que veio de Uruguaiana e veio arrebentar no Grêmio. Na ponta direita, se não botar o Renato, ele vem aqui no programa dar em mim. Não tem como tirar, não tem como tirar. Não tem como tirar. É Renato Portaluppi por tudo, sem sombra de dúvida. E no banco, no lugar ao lado do treinador, para qualquer hora entrar, Marino. O Marino. E do outro lado o Tarcísio, o que o Espinosa fez em 83. Tá, mas aí eu tô jogando. No banco, o Tarcísio. Eu tô jogando com o Renato. Na 9 tem duas feras, Alcindo ou Juarez. Fica o Juarez. É monstro. E na ponta esquerda, Vieira. Foi quem mais me deu trabalho como colorado de enfrentar. O Vieira, que arredondava o jogo. Minha geração... Eu lembrei de uma história que tu contou em algum momento. Tu eras muito fã do Sapiranga, né? Sim, Sapiranga. Era o teu grande... Cláudio André. Era o teu grande ídolo, o Sapiranga. Cláudio André, né? vai. Eu não sei se o esquema ajudaria. Sapiranga, que foi o grande responsável pela quebra dos 12 em 13, que é quando lá em 1961 ganha o título pelo Internacional. Silveira, Osmar e Louro, Zangão, Kim e Barradas. Isso. Aí Alfeu, depois Sapiranga, Ivo Diogo, Paulo Vecchio e Deraldo. Era um time bem Oswaldinho e Deraldo. bem abaixo do time lá que tinha. Eu tô dando a escalação no 2-3-5. Sim, mas é bem abaixo do time que tinha Paulinho, Oreco, Salvador, Chinesinho, Larry, Não sei se Bodinho, daria certo. Não sei se daria certo, mas acho que sim. Dá ataque. Renato, Baltazar e Éder. Tu és o Tele Santana e o Cláudio Brito é Foguinho, tá aí. Aliás, com quem o Cláudio Brito teve relação, foi teu colega o Foguinho, né? Colega, parceiro, puxa. Tá na nossa vinheta do Arquivo Guaíba. Senhor Oswaldo Rola, os senhores todos o conhecem. Bom, eu vou contar algumas histórias fantásticas do Oswaldo Rola. Nós podemos passar aqui a noite inteira lembrando, mas tem, por exemplo, uma com ele e com o Luiz Felipe, que é antológica. Tem duas histórias do Foguinho, que eu recentemente recordei essas histórias em São Leopoldo, lá com o pessoal do Aimoré, o Índio Leopoldense, que ganhou hoje do Novo Hamburgo, terceira vitória nos clássicos, consecutiva essa vitória aí, nos últimos 3 clássicos do Vale, o Aimoré foi lá e matou. Hoje foi um pouquinho mais difícil por 2-1, mas com sobra daquele 5-0 do jogo anterior. Pois eu conversando com o pessoal do Aimoré, no tempo em que fui, inclusive, assessor da presidência do Aimoré, era o João Becker, o presidente do Aimoré, e eu era promotor de justiça em São Leopoldo. E ele me convidou para ser assessor. E eu fiquei conhecendo duas histórias inovidáveis do seu Rola. O Aimoré contratou o Foguinho, e o Foguinho vai para São Leopoldo. Fechado o negócio, foram no estádio, não sei o que, tal coisa, almoço na Cantina Capri, tradicional restaurante da cidade. Tá lá, galeto rolando, etc e tal, e com a palavra o Foguinho. Senhores dirigentes do Clube Esportivo Aimoré, eu quero dizer, digamos, os valores não são esses, mas eu quero dizer que os 10 mil cruzeiros que vocês estão me oferecendo eu não vou aceitar. Aí, puxa, o pessoal, o senhor é o Mandelli, o presidente do Aimoré. O que houve, seu Rolo? Nós acabamos de acertar tudo, viemos aqui para almoçar, para festejar. O senhor está dizendo que não vai aceitar. O que aconteceu? Não, eu quero receber 5 mil. Porque 10 mil vocês nunca vão ter condição de me pagar. E os 5 mil vocês vão pagar em dia. E a outra. Botafogo, gostei de ouvir isso hoje. Botafogo, Cruzeiro, Atlético. E a outra do Oswaldo Rola é com o Luiz Felipe. Luiz Felipe, com 19 anos de idade, zagueiro, jogando no Aimoré. Treino coletivo. E o Luiz Felipe dá uma rabiosca, um balão, a bola vai pro inferno. O Oswaldo Rola para o treino. Para o treino, e se dirige ao Luiz Felipe. Senhor Scolari, que o Luiz Felipe era, o Foguinho era assim, chamava todo mundo pelo nome e de senhor. Senhor Scolari, o senhor não pensa, quem sabe, em desistir do futebol e trabalhar no comércio? Naquele tempo, né, existia aquela história da estabilidade aos 10 anos. Carteira assinada, 10 anos, tu era estável. O que depois o fundo de garantia veio substituir. Então diz o Foguinho, o senhor não queria ir para o comércio ao invés de jogar futebol? Pô, seu Rola, eu tenho 19 anos, cheguei aqui agora cheio de expectativa, eu tenho pelo menos 10 anos de futebol pela frente.
Pois então, daqui a 10 anos no comércio o senhor tem estabilidade. E aqui não. Espetáculo, né? Grande Oswaldo Azarini Rola, figura Seu inesquecível. Abílio, tu conheceu bem. Abílio dos Reis demais, meu amigo, meu parceirão. Abílio é história, né? Qualquer mesa, qualquer união de pessoas falando sobre futebol, revelações, base, projetar, o Abílio entra E o grande descobridor de talentos da história do Internacional, ele treinava sempre na base, infanto juvenil. Tem uma história dele com Schneider. Todas as pessoas que eu estou citando, infelizmente, estão no céu. E elas, de qualquer maneira, para quem tiver dúvida, haverão de testemunhar. Fiquem certos disso. O Abílio num Grenal de juvenis, o Schneider no gol do Inter. E houve um problema, houve um gol desastrado que o Internacional tomou no primeiro tempo. Todo mundo entra no vestiário, no intervalo, um silêncio, como se diz, silêncio sepulcral. Que coisa, hein? As frases de todos os tempos. Um silêncio, ou então alguns dizem um silêncio ensurdecedor. Pois bem, e os jogadores parados, plantados, olhando para o seu Abílio. E o Abílio chega no Schneider. Senhor Schneider, quem foi que disse que o senhor é goleiro e joga futebol? Pô, seu Abílio, desde o infantil eu tô aqui, foi o senhor. Onde é que eu tava com a cabeça? Essa foi a preleção, esta foi a reprimenda de intervalo do Abílio dos Reis, figura inesquecível do futebol. Eu entrevistei Abílio no meu início de repórter, de reserva da reportagem, eu consegui ter esse contato com esse profissional e até hoje as pessoas falam do Abílio, aquela história do Abílio tirar a bola e o cara talvez de chutar com o pé, se atira, vai com a cabeça, a amostragem que não entendia o que era o futebol, vai para casa. Outro que ele mandou ir para trabalhar na TV, né? Deixar de ser goleiro e trabalhar no rádio da TV. Então, Abílio é referência quando tu quer dar um alerta de aquela pessoa não é pro futebol. Não. Bom, de novo o Foguinho. Tem uma história do Foguinho e eu estou contando as coisas que eu vi da própria figura, do próprio Foguinho, no tempo em que fomos, inclusive, colegas, companheiros. O Foguinho está no Olímpico treinando, sentado nos primeiros degraus ali das arquibancadas do Olímpico, que ele, inclusive, usou como material de preparo físico. A grande revolução do Foguinho foi fazer os jogadores do Grêmio da época subir e descer os degraus das arquibancadas. Era um grande exercício. Ele está sentado ali, está correndo um treino. E uma coisa que é muito comum, o Haroldo, com muito mais autoridade do que eu, sabe disso, trabalhando em rádio do clube, em assessoria de imprensa, criando assessoria de imprensa no clube de futebol. A figura do conselheiro que tem um jogador da várzea que ele traz para treinar. Olha aqui, eu trouxe aqui um jogador para ser testado. E assim, naquela tarde, um conselheiro do Grêmio se apresenta com um jovem que ele dizia que jogava muito, que arrebentava nos jogos de fim de semana na várzea e que ele queria que o Foguinho desse uma oportunidade num treino do Grêmio, para então ser testado. E o rapaz chega no lado do Foguinho. Que posição o senhor joga? Eu jogo no meio de campo. Muito bem, ótimo isso. E por que o senhor está com esta cocheira? Ele tinha uma bandagem de elástico na coxa. Por que o senhor está com esse aparato aí? Eu estou com distensão, estou com problema. Então o senhor está dispensado e não volte. Como assim? Não. O senhor está vindo da várzea, não é? Sim, estou vindo da várzea. Na várzea não tem distensão. Na várzea, já veio chegar aqui com 9 horas. Na várzea não tem distensão. Essas figuras construíram sim a história do futebol do Rio Grande do Sul. Quero cumprimentar toda a nação gremista pelos 116 anos do clube. Citamos aqui várias figuras dessa história fantástica. E eu me criei colorado, embora filho de um pai gremista. Meu pai era gremista. Eu sou ao contrário, eu sou gremista, filho de um pai coloradíssimo. Por que tu disseste que o Odair é o Gabiru? É o Gabiru porque ouvindo vocês, ouvindo tudo, ele ganha o título quarta-feira, mas certamente vai ter o seguinte comentário, que é o comentário mais maldoso.
Mesmo com o Odair. Eu acho que não é por aí. Mesmo com o Odair. O Internacional tá nessa final por causa também, óbvio, do Odair. Também porque Guimarães, futebol é um esporte coletivo. Você né? tá fazendo já o doutorado? Já fez o doutorado? Tô cursando doutorado. Você é mestre. Você é mestre. Sou mestre. Sabe lidar com as coisas. Agora, Escritor também, viu? O torcedor, ele trabalha com o termômetro. Embora tu prefira o Júlio 39 Sortico. remédio. Baixa. 36, 37. Aumenta. É assim, Odair. Então, mesmo com o Odair, o Inter foi campeão da Copa do Brasil, você vai ler muito. Claro que aqui, vou. A vai torcida ouvir muito queria aí. a cabeça do Odair Mas depois do jogo de ida. O Inter ganhou na quarta-feira. Brito, o que tu acha? Na quarta-feira que passou, eu, perguntado, respondi: olha, para aquele jogo, voltar vivo para mim é uma grande conquista. Eu reconheço a força, o poderio, o fato de haver 80% de vitórias em casa daquele time do Atlético, aquele gramado que metade é sintético e metade é grama e eles molham, tudo isso eu sabia. O retrospecto com o Flamengo, com o Grêmio, e voltar vivo para mim era empatar ou perder com diferença que eu pudesse reverter em casa. Eu estou crente, tenho fé, acredito sim que com naturalidade dentro da história atual do Internacional, não apesar, mas pelo Odair e tudo que ele faz com o grupo e a sua figura de torcedor colorado, inconteste. Ele canta com a torcida quando a torcida canta, ele vira para a torcida, rege a torcida, e ele tem uma história que está dando a impressão, e vai se transformar em certeza, de que tem sim o talento para jogar de maneira comedida, de maneira calculada. Ele é calculista e ele tem o grupo na mão. Isto me parece. Por exemplo, qual é o grande drama do Cruzeiro do Rogério Ceni? O grupo odeia o Rogério Ceni porque o Rogério Ceni queima o grupo em tudo. Qualquer entrevista do Rogério Ceni diz: pois é, o meu time não jogou legal, o meu time não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. O Odair é o contrário. O Odair tem o grupo na mão, sim. A menos que eu esteja muito enganado. Não, tem. Mas eu tenho ele como alguém que tem o grupo na mão. Todo jogo do Inter eu mando meu parabéns pro Rodrigo Caetano. E ele responde de forma imediata sempre comigo. Graças a Deus. Eu mandei parabéns para ele e ele escreveu assim: graças a Deus. Importante para quarta-feira essa vitória de hoje pela manhã, o Guimarães. Sim, eu comentei o jogo. Parece que foi ontem, mas como foi hoje. Vamos ter fé, abração. Mas Palavras isso não do significa, Rodrigo Caetano. por favor, Odair, por favor, Rodrigo Caetano, Beto e presidente, todo mundo. Isto não significa que o Potker tenha que estar no jogo. O Potker fez o que tinha que fazer lá no... Pô, jogou muito bem. Aí hoje. deu, tá, tudo bem. Tá? Missão cumprida. Não Potker fazer Teve a mais do que situação isso. do D'Alessandro. O D'Alessandro sentiu... Sim. Agora é interessante, quer ver, o D'Alessandro Probleminha sentiu, hoje. tá, Guimarães? Isso me chamou a atenção. Mas o Sob jogou lá. Ele sentiu quando, No D'Alessandro? treinamento hoje pela manhã, os titulares ficaram. Então, lá antes de entrar às 11 horas, eu deveria ter recolhido o Sobs. Isso que me chama a atenção. Porque eu Acho que foi no fim da não atividade. jogo. Eu acho que ele estava em campo quando isso não. aconteceu, Haroldinho. Então, mas Que é o fim da atividade, isso aí é 10 então, da na manhã. próxima oportunidade, se tiver, recolhe o Sobs também antes também. Porque é o seguinte, ó, na minha visão, amanhã eu faço meu primeiro teste como treinador, tá? Eu tenho curiosidade. Queira Deus pra quando eu ver. encontre o Foguinho ao meu lado e diga assim: quem te disse que tu é treinador? Vai pra casa, volta pro teu microfone. Aí é o seguinte, ó, ou joga um ou joga outro. O erro do Odair lá no Rio de Janeiro foi ter Rafael Sobis e D'Alessandro no mesmo time, no mesmo tempo, no mesmo momento. Retirou os dois, aí o Flamengo, agora vamos passar por cima. Agora é botar velocidade. Porque o Jesus, eu estudei o treinador português do Flamengo. Ele implantou o seguinte dentro do Flamengo: aqui ninguém perde tempo sentado. Aqui ninguém perde tempo indo pra praia. Eu quero vocês com as energias todas as energias, porque o meu time vai correr e tocar bola. O meu time é velocidade, é loucura. Uma hora mostra que ele foi bater os pênaltis contra o Atlético Paranaense e quem ganhou nos pênaltis foi o Atlético Paranaense. Sabe por quê? Na minha opinião. Porque o time do Flamengo estava tão na frente, Brito, mas tão na frente em termos de velocidade de raciocínio, que alguém deveria, na palestra antes dos pênaltis, fazer assim: agora se acalme. Segura, fulano. Te acalma, vamos baixar a frequência. O time entrou achando que bater pênalti é o mesmo que jogar futebol durante 90 minutos. E aí começou a bater para fora. Ali foi uma amostragem pro Jesus que a velocidade que ele queria implantar, ele implantou no Flamengo, em certos momentos pode se tornar o primeiro inimigo dele. Eu digo aqui pra nação gremista.
Se eu fosse assessor de imprensa do Grêmio, ou se fosse um auxiliar técnico do Renato Portaluppi, hoje eu tô querendo mais ser o auxiliar técnico, assessor de imprensa, o Grêmio hoje tem que ter raiva do Flamengo. Tem que criar um ambiente de raiva. Não pode responder o que está sendo falado no Rio de Janeiro, nenhuma resposta, mas tem que criar raiva. Se o Grêmio não tiver raiva do Flamengo, o Flamengo está na final. E aí, A única maneira de vencer o Flamengo é com raiva, com grupo fechado, com grupo mordendo, com grupo entendendo que amanhã estaremos em Santiago. Mas veja só, para ganhar de qualquer adversário é necessário este morder. Morder a bola, morder o garrão, é isso aí. Eu sou do futebol tosco, do futebol pegador, do futebol que tem precaução e depois se joga para cima do adversário, que chama o adversário para depois apanhá-lo de surpresa com as costas desguarnecidas. É a minha visão de futebol. E eu não sou daqueles que digo apesar do Odair, não, digo por causa do Odair que eu vejo condições de ele fazer esse futebol. Agora, o Potker fez um belo trabalho hoje, parabéns, aplauso, vamos esperar mais do Potker. Não vejo a possibilidade de ele estar nesta final, por exemplo. E o Nico Lopes, nota 1000, desde que não chute em gol. Aí vão me dizer, como o Vinícius toda hora me cornetei, mas ele é o goleador da temporada. Mas é o goleador da temporada, mas ele fez gol contra quem? Quando é que ele fez gol em jogo chave, decisivo? Esse é o Guerreiro, né? Esse é o Guerreiro. Alimentado pelo Nico, ótimo. Eu quero o Nico sempre ali no bico da área, dando pro Guerreiro na marca do pênalti. Mas toda vez, não sei os jogos que eu tenho visto nesses momentos decisivos, ele é infeliz na conclusão, não sei se ele é inseguro. Ele é o foguinho, o Abílio pra ele, no corpo de Cláudio Brito, o seguinte, Nico, a goleira pra ti não existe. Exatamente. O teu ponto final é o Guerreiro. Exatamente, não olha pra goleira. Vendo aquela coisa lá, esquece. Procura. Não existe pra ti. Tem uma passagem bonita, falei no alemão Elton há pouco, vou relembrar. Tive a oportunidade recentemente lá no Rio, visitando os companheiros da Rádio Tupi, encontrei o Gerson. Encontrou o Gerson, canhotinha. E falamos sobre esta história e ele confirmou. Sim, foi assim. O Elton sai daqui e vai para o Botafogo. O alemão Elton. E está treinando. Em General Severiano. Está treinando. Na terceira participação do Elton no treino, o Gerson vem no alemão e diz assim: alemão, é o seguinte, aqui na frente da área é tudo contigo, tu toma deles, bota o pé em cima e espera que eu venho buscar, não tenta me lançar. Espera que eu venho buscar. Que tava saindo, ele estava percebendo que tinha um grande protetor da defesa do Botafogo, mas não era o melhor lançador para o que ele queria. Era o Ademir Keifer. Que coisa maravilhosa. Ademir Keifer roubava a bola. Para por aí, para. Faz o seguinte, toma ela, bota o pé em cima, segura que eu venho buscar. Sabe que eu fui... O Gerson é genial, né? Na tua época como um jovem, mas na minha época como colega de emissora da Pampa, veio a falecer ano passado. O Sadi diz que quem tirou o Sadi da seleção brasileira da Copa de 70, quando ele estava no Corinthians, que era a dor do Sadi. Tu imagina, cara, tu seria campeão do mundo da Copa de 70. Foi Gerson. Por essa política de dizer assim, ó, dá, não dá, fica aqui que eu venho buscar. O Sadi ele não gostava de grossura. O Sadi apontava ele. Não, mas o que aconteceu... O Sadi contou uma história assim, ó, na época assim, um dia na seleção, eu caí no gramado no Maracanã, eu mal caí, fui tentar levantar, já tinha alguém dizendo assim, fica aí que já tá entrando outro lá. O que aconteceu é o seguinte, ó, o Sadi participa, ele não participa com o Saldanha, ele participa em convocações com o Saldanha, mas antes de 68 ele ganha a vaga de titular da seleção. Sim. Titular. Na reta final, eles que foi excluído pela panela comandada por Gerson. Em 69, quem ganha a posição do Sadi é Rildo. O time de Saldanha, base, 100% nas eliminatórias, era Félix, Carlos Alberto, Djalma Dias, Joel Camargo e Rildo, Piazza e Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé e Edu. Ou Paulo César. E aí, só pra complementar, era pra ser Sadi e Rildo. Só que eu não sei porque entre o Zagallo ele recoloca o Everaldo, que já tinha sido convocado. Tem o Marco Antônio. E ele, entre aspas, lança, com 19 anos na época, Marco Antônio, lateral esquerdo, né? que jogou em várias equipes de futebol carioca. E na época era do Botafogo. Seleção de 70. Antônio. Eu como ouvinte, tá? Seleção de 70. O goleiro era frangueiro, o Félix, e o Marco Antônio amarelou. O Marco Antônio foi reserva na e Copa, hoje né? tu ouve muito, hoje tinha 19 anos, no Marco modernismo Antônio. dos comentaristas, que a seleção tinha 5, número 10, né?
Tinha. Mas só hoje se fala isso, porque lá pra trás... O próprio Tostão não era 9, era 10. Tudo era 10. Não, o 9 era Evaldo. Sim, mas, Não, mas o do Tostão Cruzeiro. era No 10. Cruzeiro. Cruzeiro. Era Tostão, Era Natal, Evelino, Pelé. era 8 Tostão. Era Natal, Tostão, Evaldo, Dirceu Lopes e acho que Hilton Oliveira, o time do Cruzeiro. O Wilton, exatamente. Zé Carlos, é isso aí. Agora, eu falar uma grande besteira que nada a ver. Eu Depois acho tinha o que Joãozinho. Depois Joãozinho, eu mas acho daí que se tinha Palhinha, fazia. tinha- A seleção sempre tinha a base de um clube e outro, de uma forma casada, porque naquela época a passagem aérea era muito cara, né? Ou não tinha avião para aterrissar. Ao contrário de hoje. Eu fico surpreso hoje quando a comissão técnica da seleção brasileira desce toda para ver os jogos do Brasileirão e na hora de convoca o pessoal que está na Europa. Talvez eu tenha deixado passar muito tempo sem fazer uma correção. Eu não posso deixar de citar naquela seleção do Grêmio de todos os tempos, quem sabe não para titular, porque fiquei com o Elton, com o Milton, com o Ronaldinho e tenho certeza que os gremistas estão muito felizes. Lembrei de menção honrosa para Gessi e eu tenho que dar outra grande menção honrosa para João Severiano. Ah, sim. É impraticável não citar o Joãozinho. Até porque está o Alcindo aí também, né? Exatamente. Então... Joãozinho, meu amigão. Mário Sérgio merece uma estátua também no Grêmio. Pois é, mas por causa Mário do jogo, por causa de um título. Mas aquilo foi o diferencial em relação ao Internacional por muitos anos, meu amigo Cláudio Brito. Mas já tinha sido jogador comigo lá no meu Inter. Elegância, toque de bola. Aquele jogo de toque é lindo também. Pra Brito. Um trânsfuga. E treinador, o Vinícius falou. Nós não escolhemos treinador. Não escolheu sim ele, Foguinho. Eu vou me abraçar no Valdir Espinosa. Não era o Tele Santana, tu? Não, Valdir Espinosa. Valdir Espinosa? Eu respeito muito os campeões do mundo. Os campeões do mundo me levaram pra Ipiranga pra ver um carro vermelho do Corpo de Bombeiros, com um monte de jogadores em cima e eu dizendo campeão Mas do tu mundo. pode fazer todo fim de semana no Campeão Beira-Rio. do mundo. Eles passavam e eu gritava campeão do mundo! O Gudelão, atira a camisa, campeão do mundo! Campeão do mundo! Não posso desvalorizar os campeões do mundo. Não tem como, Brito. Meu goleiro é Eurico Lara. Pela política interna do Grêmio. Mas eu vou no Mazarop. Nós temos também, o Internacional também foi recebido desta forma, campeão do mundo FIFA, né? Tem toda essa questão. Mas eu teria muito esperado, muitos anos, o Brito pra ir pra uma rua, esperar um caminhão vermelho, Corpo de Bombeiros e passar com o time campeão do mundo. Foi 83, o Inter foi 2006. Toda vez que tiver jogo no Beira-Rio, aliás, agora não é só no Beira-Rio, em Curitiba também os caras viram lá o corredor de fogo, os fogos de artifício, etc e tal. Eu tenho uma vontade louca de levar o Lourenço do Beira-Rio pra ver os jogos. Vai quarta-feira agora. Não. Eu sou pé de gelo. Deixa eu quieto na minha casa. Vai quarta-feira. Eu acho que eu vou na Chapecoense, sabe por quê? Porque ele tem vontade no Beira-Rio dar um lado no Internacional, mas eu tenho receio do que o torcedor colorado daqui a pouco me olha e diz, esse gremistinho, o que é aqui? Deus o livre. Deus o livre se o time perde. Deixa eu ficar quieto lá. Eu torço Deixa eu mandar uns Caetano, abraços para todos que participaram do programa. É até às 10 o programa? Eu vou encerrar um pouquinho antes que eu tenho umas dívidas aí com a... Não, tem umas dívidas aí com... Queria mandar uns alô, hein? A gente vai mandar o alô, agora é a hora do alô. São Maguila. Aqui, ó, Paulo Viana, gostaria de participar no Frente a Frente da TVE, dar umas dicas de primeiros socorros. Não, mas eu fiz estranho, essa cadeira na sua confundiu as coisas, meu bruxo, mas vai um abraço pra ti também, muito obrigado pela participação, vocês, tá? Olha como é a coisa. Tobias Carvalho, ele diz que ele está discutindo um abraço pra ele, muito simpático, muito legal. Diz que eu fui citado lá pelo Lucianinho e pelo Rafael de Vera agora no Zona Mista, um abraço. Grandes parceiros, grandes colegas. Eu sei que vocês sentem a minha falta aí, mas, né? É a vida. Obrigado por gostarem de mim. Os gestores meia boca, mas vocês gostam de mim, então um abraço pra vocês aí. Né? É verdade, meus colegas gostam de mim. E ele disse que é 97 que tu voltou pra Gaúcha por causa do carnaval lá da Escola de Samba de 70 anos. Mas não foi, efetivamente, foi 99, né? Não, aí está havendo uma confusão. Eu era promotor de justiça e o Ranzolin mandou me chamar para saber se eu não queria fazer uma participação nas madrugadas da Gaúcha como interino nas folgas do Jaime Kopstein, e o Marco Antônio Baggio, que estava lá com ele, falaram do carnaval, que eu fazia nesta época na Princesa, mas eu era promotor
e não podia ter contrato com ninguém e nem faria qualquer transgressão. Eu disse, olha, eu só posso fazer como tenho feito com a Rádio Princesa. Eu tiro férias no Ministério Público e viajo para o Rio de Janeiro para cobrir a figura do Carnaval. Disse, não, mas tudo bem, vamos fazer desta forma. Então, em 97, quando a rádio faz 70 anos e foi organizada uma escola de samba, eu já estava ali desde 93 fazendo carnaval todos os anos. Mas nessa condição. Mesmo em 97, nessa condição, promotor de justiça, que eu fui até 99, 2000. Até 99, quando eu realmente volto, então, funcionário, em agosto de 99. Antes eu fazia essas participações nesta condição. Inclusive como convidado mesmo. Posso fazer uma pergunta? Deixa eu só mandar uns abraços aqui rapidinho. Pro Júnior Fernandes, um abraço, dizendo que o programa tá muito bom. Vinícius Garcia, manda a foto que tu publicou aqui. Um abraço pro. Esse aqui eu já disse, do Paulo Viana, aqui no WhatsApp. Wagner Sarave, que o Brito é uma referência na comunicação. O Maurício Machado. Lembra que o cara também, um da Escola da Raiva era o Sérgio Couto, que dava no rim dos caras. O Lopes de Porto Alegre diz que o Brito na Guaíba seria sensacional. Futebol, carnaval, cultura, jurídico. Ele sabe tudo desses assuntos. Fala da Copa de 78 também. Baita programa, Alcemir Pianetti de Floripa. Que mais aqui? Ivan Taquatiá diz que quando eu falo das rádios identificadas tem que falar da Rádio Hospício Tricolor, ok? Um abraço pessoal do Hospício Tricolor. O Oirã, né, pergunta qual vai ser essa última pergunta pro Brito. Humberto Garcia, muito legal, diz que se é diretor da Guaíba, contrata agora o Brito e o Haroldo. O Fábio Lucena, a família Lucena ligada no grande Cláudio Brito. Fábio Lucena, tu sabe, né? Dizendo o Fábio Lucena, que é meu amigo, o Joaquim Lucena, nosso amigo, e o Cudinho, grande programa, um abraço também. César Lucena, exatamente. Fábio é gente boa, ele só não vem aqui debater sabe muito de Grêmio, só não vem debater aqui, não sei porquê, porque ele sempre dá pra trás quando eu convido pra debate, né? Um abraço também pro Joaquim Lucena, né, Brito? O Brito faz falta no rádio, Marcelo Torres. Uma aula que nos identificou, o Thiago Faleiro, muito bom ouvir o Brito. Um abraço pro LG, grande LG, o rei da pornochanchada. Um abraço. Essa é a última pergunta também. Fale, Haroldinho. Uma pergunta pro Cláudio Brito, jornalista. O Brito, deixar de falar dele, até depois eu pago o preço de não falar nele. Foi outra amostragem boa do Rádio Gaúcho. O programa do Jaime Copsen ficaria no ar com toda essa revolução que teve no país, Lula preso, Dilma retirada do poder, Lava Jato. Seria um programa fácil de conduzir naqueles moldes que ele conduzia? Que ele só proibiu falar do futebol, né? Uhum. Eu fico imaginando assim, mas o Jame ia ter uma dor de cabeça por noite. Algo que mudou é o falar. O WhatsApp, especialmente, como agora mesmo. O Guimarães leu uma série de mensagens. Nós, a rigor, tamanho progresso nos leva de volta à abertura da carta e à leitura da mensagem. O que o Jaime tinha de diferente era que o ouvinte falava. E quando ele transgredia, bota o pato, né? O pato. E na dúvida jurídica te ligava. Exatamente. E aí que é o retorno de Cláudio Brito, né? Eu era promotor em São Francisco de Paula. Uma noite estava nevando na serra e eu telefonei para o programa do Jaime para dizer da neve. Olha, Jaime, quero te avisar que está nevando aqui na serra. Eu estava trabalhando num processo ali, escrevendo. E ele disse, não, para um pouquinho, já aproveitando então, eu tenho aqui uma dúvida de uma ouvinte sobre uma questão jurídica. E fez a pergunta e eu respondi. Aí ele fez uma segunda, nesse meio tempo alguém telefonou e eu fui ficando no ar e respondendo sobre questões jurídicas. E ele disse, Brito, vou te convidar para ser o nosso pronto-socorro jurídico, ele dizia, pronto-socorro jurídico. E então isso aconteceu. E na área do direito do trabalho, hoje político Pedro Ruas, como advogado trabalhista, era quem atendia também os ouvintes nessa medida. Isto aí evoluiu para aquilo que eu disse há pouco. De repente me chamaram até para substituir férias do
do Jaime Copstein e fazer lá o carnaval que eu fazia na Rádio Princesa na condição de convidado. Tão convidado como estou hoje aqui. Feliz da vida, muito honrado, satisfeitíssimo, orgulhoso de estar hoje diante desse microfone. E ficou bom esse programa, né? Eu gostei muito. Foi muito legal. Espero que todos tenham gostado. Abraço aqui do Luiz Grisoli, nosso diretor comercial, que está na escuta palmeirense. Muito obrigado ao Grisoli. O Alemão Vomitzen tá na escuta também. Claro, grande figura. claro. E o Elias Costa, nosso amigo Elias Costa. Do carnaval. Do carnaval, do futebol, da SEG. de tudo. Grande Elias Costa, meu parceiro, meu irmão. Grande meu querido Elias. companheiro. Grande Elias. Uma das figuras que fez muito brilho e foi indispensável nas coberturas carnavalescas. Temos 3 minutos só. Primeira coisa, rapidinho, o futuro, Brito. A Deus pertence. Eu estou Tu é treinador, né? O Brito. Estou com ele esboçado, sim, mas vamos esperar as próximas 24 horas. E a última pergunta é. E sempre aí, né? Comunicando. É a pergunta que todo mundo quer saber. É a pergunta mais pedida. Não adianta. É disparada mais pedida. Disparada, vocês não têm ideia. É do Fecha em Mim que eu vou chorar. É sempre. Sabe a história do Fecha em Mim que eu vou chorar, né? Eu tenho um gato em casa. O nome dele é Fecha em Mim que eu vou chorar. O nome dele é Leozito, porque ele se rebelou na casa da mãe do meu filho e meu filho. Como é que eu queria saber, impressionante? Pai, a mãe quer doar. Passa pra mim. Só que se ele fizer alguma bobagem, tu vai ver o primeiro gato com asas a voar. E ele pisou no controle na hora, e em bendita hora, ele pisa no controle, eu tô vendo televisão, né? Eu tenho 2, bem assim. Aí ele pisa no controle, deu a TV. Cláudio Brito, Carlos Guimarães, mais uma colega que estava no lado do Brito lá, se emocionou também. Ah, na TVE, na TVE, no frente a frente. Aí o que eu fiz? Levantei o volume, porque Cláudio Brito é espelho. Pois o Fecha em Mim que eu vou chorar, que eu já contei tantas vezes, é a seguinte história. Gravação do programa Personagens da Folia, que a TV Com apresentava, entrevistando pessoas importantes para a história do carnaval, da cultura popular. E nós estamos na Maria da Conceição, lá no topo do morro, no pátio da casa do Mestre Papai, grande figura, um dos fundadores da Academia de Samba Puro e autor de vários sambas, entre eles um samba que ele cantou a capela, em que ele dizia, no dia em que o senhor compreender que aqui no morro também se tem que viver, e aí ele falava que o dia que a sociedade compreendesse a realidade do morro, nós teríamos mais escolas para as crianças estudarem, trabalho para todos, e eu estava com aquilo ali fazendo o encerramento da gravação do programa, e eu estou ao lado do Mestre Papai, com o meu chapéuzinho Panamá, o microfone, e eu me emociono para dizer a frase que foi a frase final do programa. Eu digo assim: pois enquanto este dia não vem, nós aqui estaremos contando a história dos personagens da folia. E quando eu percebi que eu estava muito emocionado com o que eu estava vivendo e vendo naquele querido Mestre Papai, eu atirei o corpo para trás para sair de quadro e disse ao produtor Dirceu Neto, que hoje está em São Paulo, na Record, como produtor do Geraldo Luiz. É o responsável pelo texto final do programa do Geraldo Luiz, que eu gosto de assistir todos os domingos. E o Dirceu Neto ouviu de mim: fecha em mim que eu vou chorar. E aí ele orientou o câmera para que fizesse o close e eu coloquei de novo meu rosto em quadro. Eu tenho a fotografia. Tá Esse aqui, é o fato, mas por que virou lenda? Peraí, este é o fato, tem a foto, eu estou com os olhos marejados e tudo mais, e rolou o crédito depois, era o fim do programa. O Paulo Santana vai participar do Pretinho Básico, pode citar tudo, né? Óbvio! O Paulo Santana... Aliás, é pra tu olhar o teu WhatsApp, que o Nando mandou o WhatsApp pra ti aí. Tá. O Paulo Santana Acho que vai virar o jogo. Vai, fala. O Paulo Santana, outro programa. O Paulo Santana vai até o Pretinho Básico e diz assim: estou aqui porque vocês vivem me acusando de ególatra, de exibido, de gostar de mostrar a minha cara, ser vaidoso. Pois quem é tudo isso é o Cláudio Brito, porque o Cláudio Brito estava numa transmissão de carnaval, aí vem o folclore, e determinou que as câmeras se voltassem da avenida para a cabine para mostrar que ele estava chorando, quando ele disse: fecha em mim que eu vou chorar. E o pessoal do Pretinho até fez naquele ano vinheta de fim de ano, fecha em mim que eu choro, e virou todo esse folclore, toda essa história. A história é verdade, mas eu não falsei nada, eu apenas não deixei de aproveitar um momento de emoção. Eu percebi que ia chorar, eu digo, pelo amor de Deus. Mas tu deixou a lenda correr um pouco também. Não, mas quem é que ia impedir o Santana de qualquer coisa?
o meu querido Francisco Paulo Santana. Então, é isso, o folclore é criado pelo Santana, dizendo isso, que eu fiz isso na avenida durante uma transmissão ao vivo, mandando que as câmeras focassem em mim. E não é o caso. Haroldinho, muito obrigado pela visita mais uma Obrigado. vez. Um abraço, Conto professor. contigo mais vezes, não que tem abraço para mandar? É a professora Camila. Professora Minha Camila. coordenadora lá da Faculdade de Sojipa, ao lado do professor Alexandre Varchenko e os demais aí. Queira Deus, no futuro eu retorne aqui naquela função que... Vou te criticar desejo. bastante À se vontade. assim eu achar O necessário. meu salário vai ter o E dispositivo... vou te elogiar se eu também achar O meu necessário. salário vai ter o dispositivo crítica. Então, continua criticando que vai aumentando o meu salário. Olha só, isso faz bem. Mas eu também vou elogiar quando achar que devo elogiar. Tu sabe que me conhece que eu sou assim, né? Brito, muito obrigado pela visita. Obrigado mesmo. Obrigado por tudo mesmo, sabe? Dentro da comunicação, dentro do rádio, dentro dessa nossa atividade que às vezes ela é tão... Às vezes dá vontade da gente esquecer das coisas e sumir por um tempo, né? Por conta de tanta precarização, de tantas relações ruins. Mas aí a gente olha para as nossas inspirações. Eu tô convivendo com uma outra inspiração, não posso dizer aqui qual é para você, fora do ar, eu digo, diária, semanalmente. E tem sido uma coisa que me dá uma energia muito grande. E tu é uma dessas pessoas que me dá essa energia, que me inspira, sempre me inspirou e que inspira tanta gente. Não à toa, hoje foi o programa com maior audiência de todos que eu fiz nesse horário. Obrigado, Brito. Muito obrigado por tudo isso. Um abraço, um beijo, um carinho, como o mestre Cândido ensinou, o ABC da ternura. E vai aqui o meu abraço pro Nando Gross. Já vou te responder no WhatsApp, Nando. Um grande abraço, muito obrigado por tudo isso. Um abraço também pro Nando Gross. Espero que ele tenha gostado também do programa. Aliás, recebi um elogio do Nando ontem e do Cristiano hoje, ou seja, amanhã vai chover pra caramba em Porto Alegre. O Nando me ligou às 10h30 da noite dizendo que o programa que eu fiz, o Papo Reto, tava muito bom. Hoje o Cristiano Silva me liga dizendo que o Bate Pronto tá muito bom. Eu saio feliz, Haroldinho, desse programa. Tem ainda... Leonel, hein? Obrigado, Leonel. Leonel é das antigas. Trilha sonora. Com essa música a gente encerra. Djalma Falcão e Bicudo da Ilha fizeram a música. Dominguinhos do Estácio está cantando. O M de verdade pra encerrar o programa, pra matar a saudade de todo mundo. Bate Pronto volta na semana que vem e eu volto amanhã no Ganhando o Jogo. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Casa de beijo e canto pra você.